Olá, gente! Bem-vindos a um novo episódio do nosso Reality Cast. Esse podcast que a gente fala da realidade sem religiosidade. E hoje nós estamos com uma participação mega especial. Estamos muito animadas para o bate-papo que vamos ter hoje, né, amiga? E eu quero ver quem adivinha quem vai estar com a gente no episódio de hoje. É uma maravilhosa. Ela tem uma voz incrível. Participou de um coral e agora vai estar numa carreira solo. Eu acho que entreguei, estilosa, né? Também. Muito estilosa. Já deu um spoiler não, né, amiga? Mas tudo bem. Muito estilosa. Tem uma unção única na voz dela, gente. Que assim, você ouve, parece que tem um anjo cantando ali. Parece literalmente Jesus desce ali, canta junto com ela. E é uma maravilhosa. Então, nós temos aqui a honra de apresentar... Lud, maravilhosa! Oi, gente! Oi, todo mundo! Bem-vinda! Muito feliz, obrigada pelo convite, gente. Tô muito feliz de estar aqui, de bater esse papo com vocês. Obrigada mesmo. Amiga, eu tô super feliz, assim, porque eu e a Lud, gente, nossa amizade de 10 anos, aquela... A gente é criada junto, que fala. Criada juntas, Toma mãe de bacia, que fala, né? É isso. isso. Eu e a Lud, a gente se conheceu através do Insta, né, amiga? É, isso mesmo. E aí, a gente foi, tipo, a gente se falava lá pelo Instagram. Sim. E aí, recentemente, a gente se conheceu Pessoalmente, foi recentemente. Exatamente. Só que eu já acompanhava, claro, amo muito, É entendeu? isso. Sou fã, entendeu? Amigas pra sempre. Amigas forever, entendeu? Eu sou muito fã, sou chat mesmo. Quando eu sou chat de alguém, eu falo, entendeu? E já apresentei pra Dessa. É verdade. E aí, a gente acompanha, né, amiga? Eu acompanho desde a época do coral, né? Legal. Inclusive, né, tem alguns polêmicos que a gente quer entender. Como a gente disse aqui, a gente traz a realidade sem religiosidade, mostrando a verdade pra vocês. E a gente tá muito feliz de você ter vindo, aceitado o nosso convite. E, gente, antes de começar, vamos brindar, né? Com certeza, gente. A Um esse brinde. encontro Um maravilhoso brinde é isso, das gente. maravilhosas. Amém. Ah, Ai, tem que beber, né? Gente, é água. É água, galera. É água, galera. Pelo amor de Deus. É porque a gente já é enérgica. Aí se coloca um café, Não aí ia dar certo. não ia dar. Não ia Gente, dar certo. você é do café? Não sou do café, gente. Não acredito. Acredita? Minha família inteira é do café, mas eu não sou do café. Eu gosto, assim, de café com bolo, de algo assim, com doce, mas Entendi. sozinho, café, uma xícara, eu não sou. Eu tô aprendendo a tomar café agora. Eu falei, mãe, cheguei na idade. Porque assim, eu não Eu tomava acho café. chique. Eu queria Não, ser a sim, pessoa do exatamente. Eu Eu ficava também. assim, gente, como assim? Tipo, eu não gosto de café, por quê? Aí meu irmão, ele começou a entrar nesse ramo do café, ele começou, tipo, a me É apresentar. verdade. Agora, hoje, antes de vir pra cá, eu tomei uma xícara inteira assim de café. Por isso que eu tô assim, ó. Enérgica. Aqui. O olho que piscando, assim, hoje. Eu comecei a tomar café velha, tá, gente? Sério. Ai, ela é tão Velha, velha. nossa, não, meu faz Deus. o quê? Um ano que eu tomo café. Eu tenho 33. Não, verdade, é. realmente. É, Mas é isso, eu achava chique. não, eu Uma acho. mesa de reunião, você quer um café? Ai, não tomo Sem café. açúcar, por É. favor. Não, sem É açúcar, eu não isso. cheguei nesse nível. Eu não Eu cheguei tô nesse nível. Não, eu a aprendi. minha família, minha mãe, meu pai, eles são do café, só que assim, eu zoo eles que eles são do café Nutella. Porque eles tomam doce, assim. Ah, não. bem aí, doce. Tipo Eu sou rapadura, dessa. né? É, mas eu tenho uns amigos que eles tomam sem sou açúcar dessas. e assim, Eu sou dessas. um negócio desse aqui, ó, e vira. Ai, Mas, amiga, você tava contando pra gente aquelas que a gente já tava conversando lá atrás. Tava Aham. contando pra gente que você é do interior. Sim. E lá, tipo assim, o pessoal tem essa mania de Tem. tomar um cafezinho. Total, como- total. Eu fui criada numa vila, né? Eu nasci em São João de Iracema, Aham. que é uma cidade que tem 2.000 habitantes. Meu Gente, coisa de Um livro. ovo, Eu um amo ovo. ler livro. Então, pra mim, tipo assim, já É, imagino a FIC coisa de livro. pronta já. É. E eu fui criada num sítio, né? Além de ser na vila, foi num sítio. Meu pai era peão de rodeio. Gente, Menina da roça, total. Gente, total. caramba. E aí lá era de tomar leite direto tirado da Da vaca, vaca. assim, de manhã, 6 da manhã. e você ia lá fazer essas coisas? Eu ia, mas assim, eu brinco que eu nasci no sítio, mas o sítio não nasceu em mim. Porque eu você tenho. já era da cidade grande. Eu tenho medo de inseto, eu tenho medo de bicho, entendeu? Totalmente city girl, ela, Exatamente. gente. A Hannah Montana. entendeu? E aí, mas eu gosto muito, eu sou muito grata por ter tido essa infância lá. Sim. Porque eu cresci numa realidade completamente diferente, num lugar que todo mundo se conhecia, não Sim. tinha nenhum índice de criminalidade. Uhum. Então eu entendo esse privilégio que eu tive de nascer num lugar assim. É meio que uma preparação, né? Total. Porque daí Total. quando você alcança um nível mais alto, você consegue
nossa, isso aqui é o que tem valor realmente, E né? eu olho pra essa fase como uma fase em que eu estava realmente escondida em Deus, assim. Uau, que Em que incrível. ele cuidava de mim, cuida, né? Mas Sim. foi uma fase muito importante para que eu pudesse chegar onde eu tô hoje. E eu sou muito grata aos meus pais, muito Sim. grata a esse lugar que eu morei. Que legal. E aí você tá morando aqui há pouco tempo? Há pouco na tempo, cidade, assim. que eu fez digo. um ano que eu tô morando em São Paulo. Gente, Mas eu sempre morei em cidade pequena, né? Aham, Eu sim. casei, fui morar em Auriflama, que também é uma cidade muito pequena aqui no interior de Gente, São quando Paulo. ela falou esse nome, eu falei, gente, que espetáculo, um nome diferentíssimo. Não, e eu acho engraçado que eu falo Auriflama, é todo mundo, ninguém sabe onde é. Sim, todo mundo... Sei, ninguém sabe. Eu já me entendo logo porque eu não sou de São Paulo, então eu já tenho essa desculpa. Então eu falo, não, gente, eu conheço nada em São Paulo. É então... isso, é isso. É, Mas- a Jay é bem desligada. Quando eu trouxe ela pra Campinas, ela perguntou, amiga, Campinas é um bairro? Oh, meu Deus. Eu falei, é tipo Alphaville. Mas você não morava em São Paulo? Não, tipo assim, eu tô morando em São Paulo faz 9 anos. Uhum, Eu nasci, crescida no Rio de Janeiro. uhum. E aí eu vim morar. Só que a gente foi diretamente pra Alphaville. Porque Ah, meus sim. pais se mudaram por conta da igreja, que tipo, Aham. foi entregue a eles uma igreja em Alphaville. Então eu tô morando 9 anos em São Paulo em Alphaville. Legal. Então, tipo assim, nem São Paulo eu conheço muito. Eu conheço mais lugares que todo mundo conhece. Eu fui Sim. conhecer a Liberdade ano passado. Nossa. Achei um espetáculo, gente. Achei incrível, Aham. porque eu adoro, tipo, a cultura asiática. Eu amo, tipo, comida asiática. essas Também. coisas. Cara, então assim, eu falei, mano, me encontrei. Como que eu moro aqui há 8 anos? Como eu moro e nunca vim na Liberdade. Sim, adorei. Então, tipo Turista assim, em São Paulo. eu sou literalmente. Eu vou nos lugares em São Paulo e fico tirando foto. O pessoal, você não mora em São Paulo? Sim, gente, mas eu sou uma turista que mora. Que É isso. turista o lugar onde eu moro. É Aham, isso, Entendeu? é isso. E aí eu moro em Alphaville. E aí eu conheci a Dessa, a gente tem o quê? 1 ano de amizade. É, Só que, Uau. tipo assim, a gente é muito best, né, amiga? muito. A gente tem exatamente 10 anos de diferença. Que legal. É. Só que Deus colocou a Dessa assim na minha vida como uma irmã, um presente de Deus. E aí Uau. Deus deu várias ideias que a gente tem juntas. E a Dessa daqui de Campinas. Fala um pouco de você também, né, amiga? Pra Quero alunos. ouvir. É, eu sou empresária do ramo da moda, sou cristã, sou casada. Entendeu? Vamos A voltar lágrima nesse tá- assunto. Calma, a bênção vai chegar aí, amiga. Eu profetizo sobre a sua vida. E tenho 2 filhos, na verdade 4, né? Tenho 2 enteados. Que legal. A história é bem assim. Inclusive, eu li um post hoje no seu perfil no Instagram e tem muita conexão com a minha história. Que demais. Uma moça que você orou por ela, que o marido dela tinha problema com prostituição. Sim, sim. E o meu marido tinha problema com prostituição. Uau. Então, foi isso que me levou a mergulhar mesmo. Porque, assim, meus pais são separados. E eu falei, eu não quero viver isso na minha história. Então, eu casei pra não separar. E aí, eu falei, só tem uma forma, Deus, né? E aí, Deus mudou a minha história. E aí, eu conheci a Jay. Na verdade, conheci primeiro a mãe dela, a Cassie. Tudo bem, Por gente, a minha vida é acaso, assim, todo mundo conhece minha mãe Sempre a primeiro. Cassiane é. primeiro. Não tem problema. Por acaso. Eu falei que vou mudar minha bio. Eu vou falar, Jay, sim, a filha, Filha da da Cassiane. Cassiane, é isso. E aí, tipo assim, a Jay, ela é minha versão nova. Tem hora que eu olho pra ela e falo, caramba, como pode ser tão igual? Como Demais. pode? Personalidade, sabe, o jeito de falar, descolada. Eu falo, gente, é muito igual. Demais. Então, acho que Deus não une pessoas, ele une propósito. Sim. E aí, começou, né, as nossas ideias e cresceu. Conta uma coisa pra mim. Uhum. Como que você foi introduzida no berço evangélico? Já veio de pai e mãe? Como foi? Então, eu nasci já num berço evangélico, os meus pais são pastores, minha mãe é ministra de louvor, então... Caramba! minha mãe, inclusive, foi minha professora de canto, né? Gente, tá, eu ia perguntar, de onde veio É. esse segredo todo? Culpa da minha mãe, ela é a culpada por Como isso. é o nome dela? Ai, gente, ela vai brigar comigo. Ela chama Maria Crevenice. Aham. Mas geralmente as pessoas chamam de Creve, porque é um nome, Creve. Ah, um nome diferente, né? Aí Não, ela, eu já ia Maria, dizer. ela, eu sou a Maria. Eu falei, mãe, você não é a Maria, você é a Creve. Creve. Todo mundo te conhece como Creve. Creve, obrigada, Creve, por essa menina aqui incrível, essa voz aqui que Obrigada. você introduziu pro Brasil. Você é maravilhosa, deixa eu abençoar. Então eu fui criada nessa realidade, né? Sempre na igreja. E eu sou filha de pastor. Você entende? Entendo. Filho de pastor é assim, ele tem que servir pra tudo na igreja. Então, eu já cantei eu fui criada num contexto assembleiano. Uhum. Então, Arrasou, eu já amo. cantei... Eu sim. também. Amo e respeito muito a Assembleia de Deus. Sim, sim. Eu fui criada cantando com as irmãs, cantando com os irmãos, cantando com as crianças, fechava a igreja, mexia no slide. Filho de pastor é bombril, assim, É, mil e uma sim, utilidades. sim. Então, eu entendo esse privilégio, assim.
de ter sido criada nessa realidade. Meus pais me ensinaram desde cedo a amar Jesus. E isso foi incrível pra mim. Mas, ao mesmo tempo, chegou uma fase da minha vida em que eu precisei viver as minhas próprias experiências com Deus. Sim. Porque a gente que é nascido na igreja, a gente ouve falar de Deus desde quando a gente nasceu. A vida inteira. Que Deus faz, que Deus é. E a gente crê nisso. Mas chega uma fase da nossa vida em que a gente precisa viver as nossas próprias experiências com Deus. Sim. E eu vivi essas próprias experiências com Deus depois dos meus 16 anos. Sim. Mesmo que eu pude comprovar, Sim. falar, Deus, ele é alguém além do que me dizem. Sim. Deus, ele é isso que eu vivi. Sim. Sabe, amiga, eu super me identifico com isso que você fala, porque eu tava esses dias conversando com um amigo sobre as nossas experiências, e aí a gente tava falando de orações perigosas. Porque como você, eu nasci num berço evangélico. Tipo, a Dessa, ela tem um testemunho muito grande, que ela, tipo, por muito tempo, né, amiga? Você tava longe. Minha mãe, ela sempre foi evangélica, assim, né? Uhum. Eu vou pra igreja desde que eu entendo, assim. E minha mãe sempre foi em igrejas da Assembleia. Só que minha mãe não é pastora, não é, né? Meu pai também não. Então, minha história é um pouco diferente. Meu contexto familiar é fora da igreja, não é Sim. dentro. Então o testemunho dela é um pouco diferente. Só que comigo foi assim, eu cheguei pra Deus e falei assim, Senhor, eu quero ter um testemunho. Porque eu sou filha de pastor, eu cresci nesse meio. Perigosíssima essa oração. Exatamente. Orações perigosas, entendeu? E assim, aí eu falei, sim, eu quero ter um testemunho. E foi aí que eu comecei a ver minhas próprias experiências. E tipo assim, foi literalmente eu entregar pra Deus e falei assim, ai, Senhor, mas eu não quero, tipo, eu quero ver um testemunho que o Senhor possa me refazer, porque eu quero mostrar pras pessoas por que eu acredito em Deus. Eu não quero acreditar em Deus porque minha mãe é a Cassiane. Exato. E meu pai é o pastor Jairo. Eu não quero acreditar por conta da minha família. Eu quero acreditar por conta de mim. Mostra o teu mover na minha vida. Só que pra Deus mostrar o mover dele na nossa vida, primeiro a gente tem que entender o que é a nossa vida sem Deus. Exatamente isso. Né? Exatamente Tipo, isso. não que a gente, não necessariamente vou me afastar. Não é nem isso. É tipo assim, ele deixa vir as coisas igual com Jó. Sim. Pra gente entender como é. Porque se a gente já tem o bom e o melhor, como que a gente vai entender a nossa necessidade? Eu acho que era isso que eu tava pedindo inconscientemente nessa oração. Tipo assim, ai Deus, a minha vida já é com o Senhor o tempo inteiro e tal. Não tenho. Por que eu acredito em Deus? E aí começa a vir as coisas. E é muito louco porque uma pessoa que ela veio do mundo, ela teve um encontro com Deus, ela viveu a fase do primeiro amor. Sim. Pra nós, por exemplo, que nascemos na igreja, que nunca saiu dessa realidade, a gente não viveu esse primeiro amor, esse encontro com Deus. Exatamente. Então isso precisa acontecer em algum momento, né? Sim. E essa oração, ela é realmente perigosa. Uhum. E eu acredito, inclusive esses dias eu falei sobre isso no meu Instagram. A gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente canta. Uau. Eu não sei, eu presto muito atenção nas letras. Uhum. Só que de uns meses pra cá, Deus começou a falar muito comigo. Eu ministrei na minha igreja uma música que ela chama Refinador. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. É Refiner, do Maverick City. Sim. E ela fala sobre se purificar e ser refinado. Uau. E eu não sei se vocês Que palavra pararam forte, pra né? pensar no significado de ser refinado. Exatamente. E aí eu cantei essa música lá na igreja. E aí, bem no começo do mês, cantei essa música, ministrei lá. E aí foi um mês muito difícil. Aquele mês foi muito difícil. Em que eu olhei pra aquela situação e falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer aqui. E aí, eu tava numa oração, num dia do meu devocional, e o Espírito Santo falou pra mim, mas foi você que pediu pra ser refinada. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente canta e com o que a gente ora. Sim. Claro que ser refinado é necessário. Eu entendo Com que é certeza. completamente necessário, que eu precisei passar por isso. Mas a gente tem que ter certeza daquilo que a gente tá orando, daquilo que a gente tá cantando. Sabe, desculpa, amiga. Imagina. Eu só ia entrar numa coisa que a gente tava falando um pouco antes de começar, quando a gente tava batendo papo. Que a Dessa falou sobre as aflições. Que a vida do cristão, a gente não vai... tipo assim, a gente não vai ter uma vida fácil. Não. Né, amiga? Tipo, eu acho que entra super no que a gente tava falando, que você tava ministrando. Porque o que a gente estava conversando antes é o seguinte. Depois que a gente confessa, sou cristão, tenho uma religião, eu sigo a Deus, tudo, as pessoas te olham como santo. E aí, a partir do momento que você passa por um momento difícil na sua vida, você já não pode ser mais filho de Deus. Então, aí, ou você tá em pecado, ou você tá com uma brecha aberta, alguma coisa, porque as pessoas esquecem da humanidade. E as pessoas começaram a colocar entre linhas na palavra de Deus. Exatamente. E é o que a gente conversou. Aonde está escrito que só
quem está em pecado vai passar por aflição. Não. Não existe Jesus isso. disse que no mundo teremos aflições. Ele não falou quem, se é crente, se não é. Nós teremos Exato. aflições, nós somos seres humanos. Nós temos que lidar com problemas humanos. E aí ele Exato. completa dizendo, mas calma, porque eu venci o Eu mundo. venci o mundo. Então, aonde a gente se apega? É aí que a gente vê a diferença entre alguém que, tipo assim, realmente entendeu o que é você aceitar a vida com Cristo Exato. e alguém que só fala, ah, não, agora eu sou crente, eu acredito em Deus e tal, só que aí vem na aflição e aí se baseia em qualquer outra coisa. Exatamente. Porque é muito difícil, gente, porque eu passei minhas aflições, eu vou compartilhar muito com vocês. Talvez hoje eu falo um pouquinho do meu testemunho também, mas assim, pelo podcast vocês vão ouvir bastante do meu testemunho. Então, tipo assim, eu já passei por muitas aflições que as pessoas acham que eu sou uma santa, assim, imaculada daquelas. Só que, gente, não, entendeu? Eu tive minhas vidas, olha aquela. Suas experiências. Várias Várias dificuldades. A verdadeira gata, né? Como eu tive minhas experiências, entendeu? E assim, cara, eu também sei o que é você não se apegar em Cristo. Exato. Você, tipo assim, ai, eu pedi, Senhor, me dá uma experiência. Aí Deus mandou várias coisas, fui passando. E aí, sabe onde eu fui me apegar? Em outras coisas, em pessoas, em namoros, em qualquer outras coisas. Amizade, relacionamento. E aí depois eu falei, cara, peraí, eu pedi um negócio pra Deus, aí ele, tipo assim, me deu pra me fortificar, porque eu só fui entender isso depois, e aí eu quis me apegar aonde, entende? Então é muito, muito, muito complicado Uhum. a gente pedir isso, só que a gente não ter aquele discernimento de onde a gente vai se apegar. Só que Deus é misericordioso. Então, ele, por mais que a gente saia da rota, ele vai recalculando, né? Com certeza, com certeza. E é totalmente necessário que a gente passe por essas situações. Eu tive uma conversa com uns amigos esses dias e ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou, Lud, o cristão ele tem que entender que ele não nasceu pra ter uma vida confortável o tempo inteiro. Nossa, amiga, que palavra E forte. isso é muito forte, É. porque a gente acha que, eu sou cristã, então tudo tem que dar certo na minha vida. Porque Deus tem que fazer. Exato. Porque se Deus tá comigo, ele tem que me abençoar naquilo que eu quero. Se eu tô sendo fiel, cumprindo a palavra, tô ali. Exato. Por que isso? A gente acha que Deus ele tem que nos recompensar pela nossa fidelidade. Sendo que Jesus nunca viveu uma vida de conforto, na zona de Nunca, conforto dele. nunca. Então, se a gente for... Nós somos cristãos, então nós somos chamados pra viver uma vida como Cristo. Exato. E se Jesus Cristo não viveu uma vida na zona de conforto, quem somos Como- nós? Exato. seguidores dele? Exatamente. E Né? uma coisa que é interessante a gente entender também é aonde está o nosso coração. Exato. Porque a gente sempre é grato a Deus. Aliás, a gente tem que ser grato a Deus, né? Quando Sim. as coisas estão indo bem. Só que quando tá dando tudo errado, a gente se apega, a gente fica, Deus, cuida disso, cuida daquilo. A gente tá se preocupando se Deus, ele quer fazer aquilo acontecer. É. Então a gente ora em relação a isso. É. Mas e quando a gente tá bem, a gente pergunta pra Deus, Senhor, eu tô bem, mas é isso que o Senhor quer que eu faça? Nossa, sim. É o piloto automático, né? É isso, se o Senhor tá feliz com isso, porque a gente acha que porque a gente tá bem, que porque tá dando tudo certo, Deus ele tá feliz, Deus ele tá abençoando. Deus é aquilo que ele quer pra nós. A gente precisa entender, isso aqui, beleza, pra mim tá legal, pra mim tá dando certo, é isso que eu queria, mas é isso que o Senhor quer? Meu pastor Jairo, ele fala muito sobre o sucesso e o propósito. Exatamente. Você fazer sucesso fora do seu propósito, e aí, como é que fica? Você pode estar, né, estourada, famosa, realizando várias coisas, mas você tá cumprindo o que Deus chamou para cumprir? Exatamente. Você é capaz de renunciar fama, tudo para entrar no propósito? Exatamente. Então, isso, eu falo que eu tive uma experiência muito louca com Deus, né? Falando, a gente não sabe às vezes o que ora com Deus. E eu vou contar uma experiência que eu tive. Quando o meu marido tinha muito problema com vício, essas coisas, eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu falei, Deus, eu sei que eu tenho uma vida muito confortável. Nunca passei por um momento de escassez, assim, né? Deus sempre supriu ali. E eu sei que isso leva o meu marido à prostituição, porque ele tem dinheiro, então ele é meio que o senhor da vida dele. Então, se pro meu marido se consertar, só não tira a minha casa, o colégio dos meus filhos e a comida da minha mesa. O resto o senhor pode tirar tudo. E assim, menina, Deus fez exatamente a minha oração. E se eu não soubesse de quem eu era filha, se eu não lembrasse da oração que eu tinha feito, eu tinha pirado. Porque pensa, eu tinha tudo. Tinha carro importado, cartão de crédito, nome sujou. Não tinha mais carro, tivemos que vender os carros e comprar um único carro. E só tinha exatamente o dinheiro para pagar a casa, a comida e o colégio dos meus filhos.
Mas isso foi necessário. Total. Passamos pelo refinamento. Meu marido foi refinado ali. Você abriu a mão do sucesso, que aos olhos dos homens ninguém entender. Tipo assim, como, aonde uma mulher vai orar pro marido perder tudo? Exatamente. Então, aos olhos dos homens, nossa, você Exato. abriu mão desse sucesso pra viver um propósito maior. Porque você sabia, você cria que a sua base tinha um propósito muito maior na vida do seu marido. Exatamente. E aí, quando eu comecei a ver, a gente tá vivendo essa era do propósito, todo mundo falando sobre propósito, né? E eu comecei a entender que o casamento não era algo meu. O casamento é um propósito de Deus, a família é um propósito de Deus. Exatamente. Então eu não tô aqui pra viver os meus sonhos, eu tô aqui pra cumprir Sim. o que Deus mandou. É isso. Então assim, eu lutei até o final, mesmo que isso custasse o quê? O meu conforto, o meu status, tudo, porque eu precisava viver realmente o evangelho ali. Exatamente. E pra isso eu precisava passar pela fornalha. Uhum. Exato. E é o que Jó diz pra esposa dele, né? Quando ela chega e fala: olha o que está passando. E você ainda tem coragem de ser fiel a esse Deus. E ele Exato. fala: mas o bem de Deus a gente aceita. O mal a gente não vai aceitar. Exatamente. isso Então é aí. entender que não importa a situação, se aquilo se essa situação é necessária pra te refinar, pra focar os seus olhos em Deus, pra voltar o seu coração pra origem, que é aquilo que Deus quer que você faça, então é necessário que você passe. Amém. Aconteceu algo polêmico na sua carreira, né, Uhum. nesse tempo. E você acredita que foi um sim seu e um não de Deus? Ou você acredita que foi um preparo, Deus tinha um propósito em tudo isso? Porque às vezes o que a gente quer tanto e a gente ouve não, a gente fala, ah, isso é o inimigo, a gente começa a repreender, Sim. né? E às vezes o sim de Deus, às vezes não é o sim que a gente quer ouvir ou não, também não é. Exatamente. Como que você conta pra gente essa experiência sua? No começo, quando eu cantava, eu canto desde criança, desde os meus 3 anos, eu Ai, canto que na igreja. linda. E eu sempre recebi profecias de que o Senhor me levaria, de que eu cantaria. Você provavelmente também recebeu essas profecias? Que o Senhor me levaria aos 4 cantos dessa terra. E aí, quando eu cheguei mais ou menos nos meus 15 anos, que eu olhei para a cidade onde eu morava, para a minha realidade atual, comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, é isso aqui que o Senhor quer que eu viva? Porque a gente tem a mania de limitar os sonhos de Deus para nossa vida por conta de um lugar que a gente está, por conta da nossa situação financeira. Ah, eu não tenho dinheiro, então não vai dar certo. A gente tem a mania de limitar Deus. E eu comecei a fazer esses questionamentos, sabe? Senhor, então essas profecias, elas não eram da tua vontade, porque eu tô aqui nesse lugar e eu entendo que quando a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, a gente se frustra. Quando a gente quer tomar as nossas decisões sem entender se é do interesse de Deus, a gente se frustra. É igual Abraão, quando ele recebeu a profecia de que ele Exato. seria pai de muitas nações. Aí ele foi fazer o quê? Foi escolher a mulher que ele queria fazer. Exato. A gente quer fazer, a gente tem a profecia, já tá sobre nós, é nosso. Isso. Mas a gente quer resolver com as nossas próprias mãos. É. E aí, teve um período da minha vida em que o meu interesse, ele parou de ser o reino e ele começou a ser, eu quero ser famosa. Eu quero ser reconhecida. É porque é uma linha tênue, né, amiga? De tipo assim, a gente fala, nossa, nós temos o Deus que é o rei do ouro e da prata e tal. Ele quer. Porque Deus quer o melhor pra nossas ele vidas. quer. Mas às vezes o melhor pra sua vida não é ser famosa. Exatamente. É cumprir Não o seu é. propósito. É cumprir o seu O propósito. que é você cumprir seu propósito? Você tá em obediência. Exato. Se você tá em obediência ali em Deus, você já tá cumprindo seu propósito. E aí o que Exatamente. vem é bônus. Exato. Mas continua. Quando você tá no seu propósito, você tem paz. Exato. E aí foi um período em que eu perdi totalmente a minha paz, porque o Senhor, ele não era mais o centro da minha vida. Uau. E eu comecei a cantar em alguns lugares. Eu vim pra São Paulo com 18 anos, eu morei em São Paulo por 8 meses. Eu era solteira essa E época. você veio pra participar desse projeto. Eu vim pra participar de um reality de música. Entendi. E aí, no reality de música, eu recebi o convite pra fazer parte do grupo. Entendi. E muito tem a ver com o meu coração, sabe? Onde é que tava o meu coração, onde é que estavam os meus interesses, Sim. né? E que lindo ver que você entende isso. Total, e eu precisei entender isso. Uhum. Eu precisei entender isso, porque imagina pra uma menina de 18 anos que morou a vida inteira numa cidade pequena e chega numa cidade grande e vê que as coisas podem acontecer, aquilo começa a Exato. encher o seu coração. Deslumbre, né? A gente fica Total, deslumbrado. encher o seu coração. E foi necessário, sabe? Eu fiquei 2 anos no coral Uhum. e eu viajei muito, eu conheci muita gente, conheci muitos lugares, mas o meu coração, Lud, estava longe de Deus. Uau. Porque eu não estava interessada no reino. Uhum. E quando eu saí,
eu tive depressão, eu já falei sobre isso no meu Instagram. Eu Porque acompanhei. quando eu saí, foi um choque de realidade pra mim. Porque eu falei, bom, eu preciso de cura psicológica e eu preciso de cura espiritual. Sim. Porque eu tô longe de Deus e eu não tô bem. Minha E cabeça esse estalo aconteceu você no coral ou quando depois que você saiu? Porque o que levou, tipo, a você ter esse estalo, esse entendimento? No coral mesmo, porque acontece que quando a gente tá longe da direção de Deus, a gente perde a paz. E eu sabia que eu não tava bem. Eu sabia que eu não tava bem. É igual a gente tá num relacionamento abusivo, né? Exato, Tipo assim, eu já exato. tive experiência, assim, com relacionamentos, tipo assim, amorosos. Exato. De você não sentir paz e você falar, cara, não é pra eu estar aqui. Só que você cria uma dependência Exato. emocional tão grande, Total, né? total. E você se apega naquilo que você quer. Exato. Você tá vendo que não é isso. Sim. Mas começa a dar desculpa. Não, mas Deus pode fazer. Exato. Não, mas aí calma você, aí. mas você se agarra no que você quer e não no que Deus quer pra você. Sim. E eu me agarrei nisso. Então, por meses, eu empurrei com a barriga. Sabe? Meus pais já queriam que eu voltasse pra casa. Eles não queriam mais que eu viajasse. E aí, eu comecei a ser desobediente aos meus pais, que na época eram os meus pastores. E uma coisa, um primeiro ponto que eu quero deixar muito claro. E eu falo isso, meu marido sabe, eu falo, uma pessoa que ela não tem um líder, um ministro de louvor, qualquer pessoa cristã que tem algum tipo de influência, se ela não tem um líder, um pastor, uma pastora, pra mim não tem credibilidade. Não tem, porque se ela não tem coragem de sentar a bunda na cadeira da igreja Exatamente. e ser confrontada por um líder, então essa pessoa, ela não tem que ser influência na minha Exato. vida. Não tem nem Exatamente. como. Não tem nem como. Então, eu era essa pessoa. Eu era desobediente aos meus pais, desobediente aos meus pastores. Eu queria fazer o que eu queria. Então, eu paguei o preço por isso. A desobediência, ela tem um preço. Sim. Eu paguei um preço por isso. E quando eu vivi esse período da depressão, em que eu olhava, foi um misto de frustração, com tristeza, com desesperança, porque eu olhava para o gospel e eu falava, eu não quero mais fazer isso. É tudo uma mentira. Eu não quero mais fazer isso. E a gente vive, vocês sabem, uma realidade em que é difícil encontrar pessoas relevantes que realmente sérias. vivem o que cantam. Sim. E eu sabia que eu não era mais aquela pessoa. Então eu entrei num conflito interno comigo Uau, mesmo. Sim. Eu sou uma vergonha. E eu recebia testemunhos de pessoas. Ai, Lud, eu fui curada ouvindo você cantar. E eu falava pra Deus, mas e eu? Eu estou cantando sobre algo que eu não vivo. E é muito difícil quando a gente olha pra nós mesmos e a gente assume que a gente tá longe de Deus. É muito difícil. Então, eu entrei nesse conflito e foi aí que veio a depressão. E aí, eu acordava querendo tirar minha vida, eu tinha vergonha, eu falava que os meus pais, eu não era motivo de orgulho pros meus pais, que o meu ministério tinha acabado. E eu deixei aquilo tomar conta de mim. Então, eu acordava pensando em tirar minha vida. Meu Deus. E eu não contava pros meus pais isso, porque um ponto também interessante de falar. Eu fui criada na igreja, que absurdo uma pessoa que é criada na igreja, filha de Deus, ter depressão. O que as pessoas... falta de Deus. É isso. O que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão falar? A gente tem dificuldade de expor as nossas feridas. Caramba. E eu guardava aquilo pra mim. Sim. E aquilo começou a ficar cada vez maior, até que um dia eu acordei de manhã disposta a tirar minha vida. Eu falei, hoje é meu último dia. Caramba. Hoje é meu último dia, eu não tô feliz, eu tô longe de Deus, eu falei e fiz coisas que eu não deveria. Sabe quando você começa a se acusar, né? E eu entrei pro meu quarto, tranquei a porta, falei, eu vou tirar minha vida hoje. E eu lembro de eu abrindo o guarda-roupa e falando, como? Será que tem alguma coisa pontiaguda aqui dentro? Desse jeito. Meu Deus. E eu lembro nitidamente eu abrindo o guarda-roupa, o Espírito Santo falando, então faça uma última oração. Uau. E aí eu lembro que, em pé mesmo, do jeito que eu tava, eu falei, Deus, eu não tô feliz. Eu tô longe de ti. Eu não tenho alegria de viver. Eu não sei onde é que eu tô agora. Mas se o Senhor me ama, me dá uma segunda chance. Quando eu abri o meu olho, eu tava na sala. Eu não sei como eu fui para lá. Minha mãe fala que eu cheguei só falando, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Meu Deus. E os meus pais, eles oraram por mim. E a partir daquele dia eu fui liberta. Glória a Deus. E o que é mais louco é que eu não tinha intenção de contar isso pra ninguém. Pra mim ia ser uma cura em que só minha família ia saber que eu passei. E aí passaram-se alguns meses, eu fui ministrar numa igreja lá na cidade do meu marido, que na época era meu namorado. E enquanto eu tava ministrando,
Espírito Santo falou, conta seu testemunho. Uau. Eu falei, eu não vou falar. Não vou falar. Você acha que eu vou expor a minha ferida aqui pra essas pessoas? Eu tô aqui agora no altar, liderando eles em adoração. E aí eu vou demonstrar e expor as minhas feridas. Eu não vou fazer isso. Minhas fragilidades. As minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades. E o Espírito Santo falou, conta. Conta. E eu fiquei a ministração inteira com aquilo na minha cabeça. Uau. E aí, no final, eu tive coragem de contar. E eu contei, assim, rápido, já desci do altar, frustrada. Tipo assim, ai, contei e ainda contei errado. Não acredito, contei tudo cagado, do jeito que eu falei. Falei, não acredito que eu falei isso, que eu fiz isso. Desci do altar. Acabou o culto e eu fiquei no mesmo lugar que eu desci, eu fiquei, assim, muito triste. E aí vem um menino. Ele chegou, falou, Lude. E ele estendeu a mão, senti uma lâmina na mão dele. Falou, hoje era o meu último culto. Meu Deus. Eu falei pra Deus que se ele não falasse comigo, eu ia sair daqui e tirar minha vida. Meu Deus. Que E quando ele entregou aquilo na minha mão, eu entendi exatamente o porquê de eu ter passado tudo aquilo. Uau. Eu entendi por que eu tive que passar por cada processo, porque a minha ferida, ela seria capaz de curar outras Amém. feridas. Exatamente. E naquele ano, em todas as igrejas que eu fui, eu só falei sobre isso. E era lindo. muito louco a quantidade de pessoas Sim. que vinham na frente e que vinham falar comigo, Lude, eu tenho depressão. E não era só jovem, não era só adolescente. Eu orei por um senhor de 70 anos. Uau. Então, Que e é um autoridade, né, e é um amiga? tabu que precisa ser quebrado. Com A igreja certeza. precisa falar sobre saúde psicológica. É. Sim. Né? E, amiga, eu super me identifico porque eu passei esses 2 últimos anos. Foram anos, assim, que... Eu digo 2020, 2021. Uhum. Eu também passei por depressão. Tive acompanhamento médico, com remédios e tudo mais. Uhum. E é um negócio ainda que eu nunca compartilhei, entendeu? Esse testemunho. E assim, eu passei por muitos processos que me levaram a também querer tirar minha vida. E as pessoas olham de fora e falam assim, nossa, mas é como se fosse assim, caramba, é como se fosse impossível. Tipo assim, a filha da Cassiane, filha de pastores, chegar a pensar nisso. Ah, essa menina, o que ela passa? Só que é exatamente o que você falou, não adianta, a gente pode ter tudo nessa vida. Se a gente não tiver o foco em Deus, a esperança em Deus, não adianta. Sim. E uma coisa que enquanto estava falando aqui, falando sobre, é muito isso que eu penso, que quando a gente coloca a nossa dependência em outras pessoas, a gente cria uma idolatria. E o que acontece? Quando você expõe o seu testemunho, quando eu exponho o meu testemunho, quando eu falo sobre, que hoje em dia eu só falei ainda na minha igreja, com os meus amigos, mas algum dia eu vou ter a oportunidade de Sim, compartilhar. Mas eu acho que quebra muito esse tabu, porque as pessoas conseguem enxergar que elas não têm que... Elas podem se inspirar na gente, mas elas não têm que olhar pra gente e falar assim, caramba, eu quero ser como a Lud, ou como a Jay, como a Andressa. Sim. Não, elas precisam quererem ser como Jesus. Exato. Porque, tipo assim, elas podem, serem tocadas pelos nossos testemunhos, mas o foco sempre é Jesus. Porque a gente cria uma idolatria. A gente tem esse ranço de idolatria no nosso coração. Uhum. É. E aí o que acontece? Quando acontece algum pecado numa igreja, alguma coisa, ao invés de a gente olhar e falar assim, caramba, pegar aquilo como um testemunho pra nos fortificar, que é isso que Paulo nos ensina, né? Quando ele Exatamente. fala lá que ele passa pelas aflições dele, mas isso serve pra que seja de testemunho para as pessoas não se desanimarem. Em vez do cristão, principalmente, né? Em vez do cristão olhar e falar assim, caramba, ela passou por isso, não que, eu posso pecar ele, não, mas tipo assim, não Eu também eu tenho não o tô direito de livre. passar tenho o também. direito de ser um humano, eu tenho o direito de Sim. passar por isso, eu tenho o Sim. direito de quebrar a cara, porque eu tenho um Deus misericordioso, mas eu também Sim. tenho o direito de me renovar em Cristo. Em vez dele olhar pra isso, ele olha como, não, vamos apontar o dedo, porque ela não podia ter feito isso. Exato. Eu até posso, mas ela não. E aí Exato. quebra essa idolatria. Quando a É. gente mostra as nossas feridas, quebra e aponta pra um Jesus que é o único que pode nos Exato. redimir. E fora os aprendizados, né? Hoje, Sim. olhando pra trás, eu entendo o porquê eu passei por isso, as escolhas que eu fiz que me levaram a isso, e o que eu poderia ter feito pra evitar, eu sei disso. Sim. Só que eu entendo a necessidade que foi, sabe? Eu precisei voltar às minhas origens, voltar a amar a minha igreja, porque eu não amava mais a minha igreja.
E uma vez num encontro de ministros, a Nívia Soares, que é uma pessoa que eu Ai, admiro. eu amo demais a maravilhosa. Nívia. Eu não tenho nem palavras. Eu também. Nossa, eu sou Eu apaixonada. sou por ela. apaixonada. Ela falou algo que pra sempre ficou marcado em mim. Ela falou: não tem como você profetizar sobre uma igreja que você não ama. Uau. Porque Que você tá forte. mentindo no altar, Sim. sabe? E aquilo me marcou profundamente. Então, eu não amava a minha igreja, eu não obedecia aos meus líderes. Então, eu entendo as escolhas que eu tomei que me levaram até esse lugar. Mas, pro pessoal que tá ouvindo a gente, é importante frisar que o posicionamento, a posição que você toma, ela vai definir pra onde é que você vai. Exato. O que é que você vai viver? Quais são as escolhas que você vai tomar? Porque, às vezes, a gente não consegue voltar atrás nas escolhas que a gente fez lá no passado. Mas hoje, com Deus, entendendo qual é o nosso propósito, posicionado naquilo que Cristo quer que a gente faça, a gente consegue evitar certas escolhas, entender o que Ele quer que nós façamos. Sim, e graças a Deus pela misericórdia dele, porque ele é o Deus que consegue transformar qualquer tipo de tristeza, qualquer caos em beleza. É isso. Então, tudo no final sempre aponta pra cruz dele, porque eu Sim. vejo a cruz como, tipo assim, tem aquele precipício lá de culpa, de pecado, de as pessoas apontando e tal, e feridas. E a cruz é a ponte que nos deixa chegar até Cristo, ele nos abraçar e falar assim, filho, eu quero te santificar. Exato. E pra eu te santificar, você precisa se permitir ser moldado. Exato. Então, no final de tudo aponta pra ele, tudo aponta pra essa cruz e pra misericórdia dele. Então é muito, muito incrível a gente poder expor os nossos testemunhos, as nossas feridas e entender que não é nada sobre a gente. É Exato. sempre sobre o próximo. Sobre, sempre. Eu acho, né, tenho quase certeza que Deus, quando Ele quer alcançar alguém, Ele permite que a gente passe por um momento de depressão. Porque na depressão você fica frágil, a depressão te faz você refletir. E a depressão, eu acredito que para quem consegue buscar a ajuda correta, estar na direção certa, ela é como se fosse um trampolim. É como se Deus estivesse, como diz na palavra, pegando a flecha, puxando para trás. Peraí, quem controla sou eu, o tempo é meu e eu vou te lançar na hora que você estiver pronta. Sim. Então, quando eu também passei por um processo assim, eu era muito preconceituosa, eu falava, depressão é coisa de gente endemoniada. Sim. É gente que não é de Deus. Essa Quem pessoa... nunca ouviu isso? É. Né? Exatamente. Principalmente na igreja, a gente ouve isso o tempo O inteiro. tempo inteiro. É falta de Deus, gente. Calma Gente, lá. é por isso que é reality cast, é por isso que é o evangelho sem peso, sem religiosidade. Sim. Porque isso é algo que foi implantado na gente. Isso E a depressão é algo muito natural. Quando você senta pra estudar e tal, todo ser humano tem um índice de depressão. Tipo assim, a depressão significa a tristeza que o ser humano tem. Exato. E tem gente que tem mais tendências pra chegar num nível bem mais forte. Só que é uma coisa que, tipo, cara, não é aquela coisa que você fala, meu Deus, aquela pessoa tá endemoniada. Não, gente, cada um reage de uma maneira às coisas, né? E eu sou super a favor da igreja, ela tratar isso com sensibilidade. E Sensibilidade. entender que essa pessoa precisa de acompanhamento espiritual e médico. E médico. Exato. Porque a gente Deus é capacita, né? tricotômico. Exatamente. Corpo, alma e espírito. Exatamente. Então, Deus deu inteligência suficiente para o homem conseguir tratar algumas coisas. Exatamente. Algumas não, muitas coisas. Sim. O problema é que, não conectado à fonte correta, só o remédio não ajuda. Sim, exato. Então, a gente precisa entender os 3 níveis que a gente precisa transitar. E as pessoas não conseguem entender isso. Não. Depois que eu contei o meu testemunho, eu recebia mensagens de pessoas que estavam passando pela mesma coisa e não sabiam o que fazer. Aí, a primeira coisa que eu falava é, conta pra alguém. Quando você fala, Conta pro seu pai, Quando você pra sua confessa. mãe, pro seu líder, pro seu pastor. Conta pra alguém. Porque Exato. a gente tem a mania de achar que o meu problema eu vou ter que enfrentar sozinho. é eu e Deus, né? E aí, o que É que eu e Deus. acontece? É eu e Deus. Acaba se tornando, a depressão, a ansiedade acaba se tornando um pecado, porque a gente começa a se colocar como, tipo assim, Exato. por mais que a gente não se sinta, potente, inconscientemente a gente tá se colocando como Deus das nossas próprias vidas. Exato. O que que a gente tá falando? Que a gente não precisa de ninguém, que a gente não vai falar com ninguém. E são as mentiras, realmente, que como a gente tá frágil, o inimigo ele vai colocando essas... Porque a gente não pode agir como se não existisse um inimigo das nossas Não. vidas. Existe. Existe. E ele vai colocando, ele vai aproveitar aquela fragilidade, ele vai começar a alimentar mentiras, entendeu? E a gente começa a ver uma mentira. E a mentira é o quê? É um pecado. Exato. Então, o que acontece? A gente começa a achar que, não, eu não vou falar com ninguém, eu não vou expor pra ninguém e tal. E isso é algo que
Arrogância. Uma certa arrogância, tipo, não da maneira de falar que a pessoa é uma arrogante, não, mas, tipo, cara, é uma arrogância inconsciente de pensar que, não, eu não vou falar com ninguém, eu não vou expressar isso pra ninguém, por mais que a gente se sinta impotente, cara, não, nós somos um corpo que a gente precisa sim estar em união. Exato. Entendeu? E não deixar o medo controlar as nossas decisões. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas não expõem o que estão sentindo por conta do medo. Por conta do medo. Do que vão achar, do que vão julgamento. dizer. Eu passei muito medo. Principalmente pra quem é dentro da igreja, pra quem é cristão, né? Então, assim, pra você que tá ouvindo a gente, em nome de Jesus, eu repreendo todo medo. Em nome de Jesus. Todo sim. sentimento de incapacidade, de insegurança, você não tá sozinho. E é importante a gente frisar isso. Com Sim. certeza. Não tá sozinho nem um pouco. E, tipo, você é amado. É uma coisa que eu isso. precisava sempre. É uma coisa que me faltava muito entender. Tipo, e eu tinha amor da família, só que eu não entendia o que era o amor de Deus. Por quê? Porque eu me culpava tanto pelas coisas que eu tinha feito, as coisas que eu tinha pensado, as coisas que eu tinha cometido. E aí eu falava assim, cara, pra que eu vou expor minhas coisas pras pessoas? Porque, assim, mano, só vai fazer as pessoas. Olharem com um olhar de desapontamento. E, nossa, não, eu não tenho amor, não tem como amar isso que eu fiz, isso que eu cometi e tal. E, não, você é independente. Jesus, quando ele morreu na cruz, o amor dele não vai pra menos, não vai pra mais, já é um amor infinito. E o infinito não tem como crescer, não tem como diminuir. Sim. Então, você que tá em casa ouvindo a gente, você é amado, você é potente, entendeu? E a melhor coisa é você deixar de querer ter esse controle. E tudo bem você se sentir impotente, assim, ai meu Deus, que é isso? Não sei. Tudo bem, porque você tem um Deus que fala que na sua fraqueza ele se faz forte. É isso. Então seja impotente nos braços dele. Ele vai te abraçar, mas você precisa se permitir. E a gente precisa aprender a olhar para a imagem de Deus como um Deus pai, amigo. Sim. Eu fui criada numa realidade em que se você não fizer, Deus vai te castigar, você tem que Nossa. seguir isso aqui, porque... E Deus, Senhor. sim. ele é amor e ele é justiça, sim, mas ele é o nosso melhor amigo, é Isso. quem a gente tem para confiar plenamente. Eles são do nosso Exatamente. coração. A gente tem que tirar esse bloqueio, essa parede que existe entre eu e Deus. Exato. Porque ele é um ser grandioso, assim, ele é, mas ele tá acessível a você. Exatamente. Ele está acessível a nós. Ele é o principal interessado em estar perto. E ele não se faz misterioso, ele não Não. se mostra em partes. Não. Ele se entrega por inteiro. E eu sempre Sim. falo, quando a gente tem que entregar a nossa vida pra Jesus, a gente tem que entregar por inteira Sim. também, entendeu? Sim. Então, assim, não é aquela pessoa, tipo, por exemplo, quando a gente tem esse relacionamento de, ele é um Deus que tá lá, a gente olha, tipo assim, meu Deus, só como o Senhor. Tá bom, ele é o nosso Senhor, mas ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo. Então, a Isso, gente tem que se exatamente. entregar em Exato. todas essas áreas pra Deus. Eu tenho uma amiga que ela resumiu muito bem sobre intimidade pra mim uma vez. Ela falou, Lude, com seu pai e com a sua mãe, tem um Danone lá na geladeira. Aí você quer comer aquele Danone. Se não chega pra eles, pai querido, majestoso, o senhor pode deixar que eu coma esse Danone. Você só abre a geladeira e pega. Sim. E intimidade com Deus é isso. isso. Quando você quer ser íntimo de alguém, você dedica tempo. Você sai com aquela pessoa, você vai Sim. jantar, você vai almoçar, você conversa com aquela Sim. pessoa. E com Deus é da mesma forma. Ele tá lá acessível. E é uma Depende de coisa... É incluir Deus na rotina, incluir Sim. Deus no dia a dia. Eu As falo com pessoas Deus sobre falam- tudo, gente. Sim, as pessoas É pensam isso. assim, eu só tenho um relacionamento se eu orar ali de joelho. Eu só tenho um relacionamento... Não, às vezes eu tô andando de carro, eu ponho um louvor, de repente o Espírito Santo começa a ministrar, eu abaixo assim, ali, eu vou falando com Deus É isso. e flui muito mais verdadeiro, muito mais honesto do que quando eu tenho que fazer uma oração por obrigação. Quando você faz Exatamente. devocional, porque eu tenho que fazer devocional. Eu tenho que fazer, porque- tem que ter um prazer naquilo. prazer, E quando exato. você é íntimo, você faz com amor, você faz porque Exato. porque aquilo te dá prazer, né? E eu oro, eu falo com Deus sobre tudo. Assim, às vezes Senhor, eu preciso de criatividade pra pensar nisso, nisso, nisso. Me dá. Exato. Porque é dele que flui todas as Tudo. coisas. E né? sabe de uma coisa também? A intimidade, ela não nasce da noite pro dia. Não. Ela Então, é construída. tem- Exatamente. Então tem muita gente que se frustra e fala: Meu Deus, eu tô mal, eu tô triste, Nossa, eu tô muito ansioso, eu tô no fundo do poço. É isso. Mas calma, tipo, tudo bem. Deus, ele não vai olhar pra você e falar assim: Nossa, você não tá íntimo de mim. A pessoa tá lá, sabe, no
No ápice da depressão dela, Deus ele não vai te olhar e falar assim, nossa, você não tá íntimo de mim com uma oração. Não, ele vai entender que se você conseguiu fazer uma oração de 15 segundos, ele vai se aproximando, e aí você vai, no outro dia você vai, abre a palavra, a Bíblia, Senhor, não consegui, eu só consegui ler 2 minutos. Vai tentando, Sim. vai Peça construindo. forças pra Deus. Peça forças, seja vulnerável, entendeu? A intimidade, ela vem na vulnerabilidade. E você vai construindo um relacionamento. Por isso que eu amo falar que não é uma religião, é um relacionamento. Exatamente. Entendeu? Então, quando a gente entende que é um relacionamento... A gente só tá em relacionamentos quando eles nos trazem prazer, né? A não ser quando a gente tá preso em uma coisa que realmente é uma coisa que não é boa pra nós, não. Mas um relacionamento prazeroso, o que a gente tá fazendo ali? A gente quer tá ali, a gente... Porque a gente ama, porque porque a gente se sente amado. Exatamente. Então, é um relacionamento com Deus. Então, é uma intimidade construída. Você não vai... e nunca, eu gosto de acreditar que nunca eu vou estar mais no ápice do que a Lud. Não, tá todo mundo seguindo a sua própria rota de intimidade com Deus. Eu tô vivendo a minha vida de santificação com Deus, você tá vivendo a sua. Sim. E Jesus, ele tem planos diferentes pra cada É um de nós. multiformas, ele não trabalha da mesma maneira. Não. Muitas vezes, eu ficava olhando, eu falava assim, gente, como que Deus vai me usar? Aí eu ficava pensando assim, eu vou ser igual a Camila Barros. Eu vou ser fervorosa, aquela nanã. Eu acho que eu vou ser engraçada, igual a Thalita. Não. E eu começava a imaginar. Aí, eu fui ministrar, aí a Jay falou assim, amiga, você fala tão calmo, tão doce. Eu vejo Jesus em você. E aí, os meus mentores, falavam assim, você tem mais, entrega mais, não sei o que. Daí Deus falou comigo, não. Tipo, você é um trovão no dia a dia, mas na hora que eu te uso, é dessa forma. Porque não é você. Exatamente. Então, se eu quero te usar com força, com revelação, com uma voz, grita, eu vou te usar. É isso. Se não, eu vou te usar como uma ovelha mansa. É isso. E é muito legal você falar sobre isso, porque eu acredito que a comparação, ela é um mal. É o mal do século. Do século e te faz... A gente se compara automaticamente. E a gente vive numa época em que as pessoas têm baixa autoestima com o corpo, baixa autoestima com tudo, porque se compara com o corpo do fulano. E isso também vem pra nós, por exemplo... que somos cristãos, a gente compara com, porque a fulana de tal é assim, porque a fulana de tal é assado, e a comparação, ela te destrói. Ela te destrói, porque a gente precisa entender que, pra mim, Deus deu algo, pra vocês duas, Deus deu outra coisa, e a gente junto, a gente se completa. Exatamente. Por isso que nós somos um corpo é feito de mão, dedo, uma mão tem 5 dedos, tem o braço, tem... Porque cada um tem uma função. Exatamente. E pra cada um, Deus deu um caminho pra seguir, sabe? E não tem como a gente crescer desconectado ao corpo. E o corpo de Deus é a igreja. Aí Exato. as pessoas falam, eu não quero ir na igreja, eu não preciso, eu leio, eu isso, eu aquilo. E é o que você falou. Não é submisso. Sabe? Não tem humildade de ser submisso. Eu era uma pessoa muito orgulhosa também. Eu não era obediente a nada. A nada. Se minha mãe falava assim, você não vai. Eu falava, eu vou. Se minha mãe falava assim, vai, eu te levo. Mãe, não quero ir não. Perdi a vontade. Mas isso era o quê? Era algo meu de desobediência muito forte, que gritava dentro de mim. E eu precisava mostrar que eu tinha poder, né? Até que Deus me ensinou a ser submissa às autoridades que Ele colocava sobre a minha vida. Exato. E a partir dali a minha vida começou a andar. E você ser submisso à voz de Deus é muito difícil. Porque as pessoas acham assim, Deus vai aparecer, vai falar comigo e vai falar... Não, Deus vai usar pessoas. A palavra diz que pessoas são usadas para te erguer e pessoas são usadas para te derrubar. Exato. Então, pessoas é o propósito maior de Deus. Então, quem que Ele vai usar para falar com a Lud? Alguém. Uma autoridade que Ele coloca na terra. Assim uma autoridade como Ele espiritual. usa a gente para outras pessoas. Isso. E eu acho que quando a gente compara, é meio que uma afronta, porque eu acho Deus... É como se a gente não aceitasse o que Ele escreveu e determinou. Exatamente, porque Deus, Ele é um Deus criativo. Então, quando a gente compara, que a gente acha que tudo... A gente tem que ser de uma maneira, a gente tá falando assim, não, Deus, a maneira que você me criou não foi criativo bastante, não foi boa o bastante, que eu tinha que ser dessa maneira. Sendo que volta pra... Gente, às vezes eu olho pro corpo humano, às vezes eu tô me olhando assim no espelho e falo assim, cara, que coisa bizarra. Tipo assim, 2 olhos, um nariz,
uma boca, porque realmente se tivesse duas, ninguém ia aguentar. Mas eu também não poderia ter duas, gente. Eu fico assim, cara, que coisa criativa. Tipo, aí eu fico tentando pensar. Eu vou criar um bicho mais... Porque o ser humano, ele é bonito e é diferente. Eu fico, vou tentar criar... Não consigo. Eu fico, cara, só Deus vai ter essa criatividade, entendeu? Exato. E a gente rejeita Rejeita. aquilo cara. que Deus nos deu, nos fez, por se comparar com o outro. É como se a gente estivesse Exatamente. rejeitando E o que Deus- nós somos. A gente, tipo assim, tem uma fita métrica. Isso aqui é perfeito que Deus criou, isso aqui não é legal. A gente limita Deus. A É. gente limita Deus e a Isso aqui ele criatividade errou, né? dele. Exato. Exatamente. Isso é uma afronta a Deus. Então, quando a gente toma essa decisão de entender que, tipo, cara, o corpo humano é sensacional, é top, e eu sou parte de um corpo. Exato. Ou seja, eu também sou sensacional, a Lud é sensacional, e volta naquilo que você falou, amiga. De assim, quando você fala do seu testemunho, você estava alcançando aquele menino que talvez eu e a Andressa, a gente nunca ia ter contato com aquele menino. Ou seja, não só aquele menino, tantas vidas. Exato. Então, cada corpo, gente, Exatamente. pelo amor de Deus, entendeu? Exatamente. Vamos entender que cada coisa tem sua função, cada parte do Exato. corpo tem sua função. Eu fui e é criada, isso. na Assembleia de Deus, como eu disse, né, num contexto assembleiano, e eu nunca fui tímida na minha vida, assim. Na vida eu nunca fui tímida. Sim. Mas pra cantar eu era tímida. Eu tinha uma vergonha. E era engraçado porque eu via outras pessoas ministrando e pregavam e eu ficava, eu não consigo, eu tenho vergonha, tipo, Uhum. não vai rolar pra mim. E é engraçado porque Deus, ele nos dá estratégias Sim. pra lidar com isso. E eu era uma criança, né? Eu tinha uns 12 anos, 10, 12 anos. E Deus deu uma estratégia pro meu pai, que inclusive, gente, isso aqui que eu vou contar agora, fora do contexto, eu vou ser cancelada. Não faça o corte fora do contexto, hein? Tá. Não, pelo amor de Deus. Não, não. Fica a dica aí, viu? Por favor. Eu fui criada no sítio, né? Então, como eu Sim. tinha vergonha de falar, pregar e tal, meu pai falou, então vem aqui. Me levou num pasto cheio de vaca. Uau. Então agora você vai pregar pras vacas, vai cantar pras vacas. E eu aqui assim, com a mão. Ministra eu a paz Senhor vacas. Não, é pra igreja, tá? Paz Senhor igreja. Que lindo. E ministrando pra igreja. E aí, conforme essa parte que não pode cortar o corte, entendeu? Não pode postar o corte errado. Quando eu ia cantar na igreja, eu ficava, é tudo vaca. Tudo vaca, é só vaca, é só vaca. Caramba. E é engraçado. Hoje não mais, pelo amor de Deus. Né? Mas quando eu era criança, aquilo foi importante pra mim. Foi uma estratégia que Deus deu pro meu pai. Legal. Pra eu entender que eu tinha que perder o medo daquilo, entendeu? Sim. E é muito louco porque Deus, ele nos dá estratégias. Ele nos dá estratégia contra a timidez. Eu brinco com a minha mãe que sempre que eu vejo um tímido, uma pessoa muito tímida, eu oro por ela. Viu? Eu vou orar e vou repreender essa timidez, porque pra mim a timidez, ela nos impede de romper. A timidez em Sim. excesso, Sim. de ousar. Então eu sempre oro quando a pessoa é muito tímida, porque eu entendo que aquilo é uma estratégia diabólica pra que a pessoa ela não ouse. Ela tá isso. andando junto com o medo, Paralisa. né? A pessoa não... E na exato. Bíblia fala, eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de equilíbrio. É. Ou seja, quando você tem um excesso de qualquer coisa, principalmente do medo, da timidez, você não tá tendo um equilíbrio Exato. pra você romper no que você E às vezes Deus precisa. quer que você faça algo e você não vai fazer porque você tem medo, porque você é Uhum. tímido, porque você... Então Deus, ele nos dá estratégias pra vencer os nossos medos, É. as nossas inseguranças. E é engraçado, né? A gente já começa a ministração, né, gente? É engraçado que Satanás, ele trabalha exatamente no medo, Sim. né? Na insegurança. E é, como que eu falo? Gatilhos que vêm da nossa infância. Então, olha como seu pai foi sensível. Sim. Tipo, seu pai te colocou para pregar um monte de vaca, Sim. ministrar ali, e aquilo virou uma chave em você. Foi total. E na hora que você ia ministrar, você... é tudo vaca. Gente, é incrível isso, porque é uma sensibilidade, é uma intimidade. Tipo assim, ele tinha certeza do que Deus ministrou pra ele, de quem ia ser a Lud, aonde a Lud ia chegar. Então ele tava preparando. Exato. Gente, isso é incrível pra gente que é pais. Eu tive uma experiência muito incrível com a minha filha, com a Laura. Ela tinha medo de chegar na escola porque ela sofreu um bullying. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou levar a Laura no psicólogo? Eu falei, não quero que minha filha... Tipo, é bom, mas ela é muito nova, ela tem 7 anos. Como que eu vou levar ela no psicólogo? Tipo, será que ela tem entendimento pra saber que ela tá indo no psicólogo? Bom, enfim, entrei num conflito. Falei, cara, vou fazer alguma coisa. Aí, comecei a falar pra ela que ela era a voz de Deus lá na escola. Que o que ela passou, outras pessoas poderiam estar passando. E que, tipo, que ela tinha que ajudar um amiguinho. Ela foi.
Foi um dia, foi 2, foi 3. Tipo, no quarto ela chorou de novo pra entrar. Falei, cara, e agora? Qual vai ser a estratégia que eu vou dar pra Laura, né? Falei assim, Laura, é o seguinte, filha. Você vai decidir. Ou você vai enfrentar seu medo, ou o seu medo vai dominar você. Exatamente. E aí eu tava no carro com ela, tipo, bem assim, que ela fazia orar, bem mãe louca. Falei assim, filha, você vai dominar o medo ou o medo vai te dominar? Ela, eu vou dominar o medo. Filha, você nasceu pra impactar essa geração. Você vai impactar essa geração ou você vai ser uma menina medrosa? Eu vou impactar, eu vou ajudar meus amiguinhos. Tipo, e ali foi dando força pra ela. Então pensa, se eu não fosse sensível e se eu não fizesse com ela algo que, tipo, lá atrás minha mãe poderia ter tido sabedoria pra fazer, não teria me destravado tantas coisas na minha infância. Exatamente. E é uma coisa também que vem da sabedoria do pai entender o propósito do filho. Porque por isso que é muito incrível aquilo que você falou da gente estar na submissão de uma autoridade espiritual. Sim. E eu creio que os nossos pais são autoridades espirituais na nossa Sim. vida. Porque o que acontece? Seu pai, ele já via um potencial em você. Então, mais que você se sentia tímida e tal, ele via e falava assim, não, eu vou ajudar minha filha a romper. O que aconteceu com a Andressa? Ela já... Porque quem conhece a Laura, ela é toda, ela é pra frente. Você sabe, tipo assim, Sim. eu vejo nela um espírito de liderança. Eu sei Sim. que ela vai crescer pra liderar meninas, mulheres e tal. Então, é uma estratégia que realmente vem, o mal vem pra tentar, Sim, sabe, apagar. apagar a gente desde de muito novo, porque... Ele também tá lá, ele tá ali, sabe, nos Ele não prevê o arredores. futuro, mas ele consegue ter noção. Pô, essa daí... Claro! Quem é o pai? Quem é a mãe? Quais as instruções que ela tá recebendo? E os pais que Exatamente. estão alinhados com Deus, eles entendem, não, peraí. Deus vai me dar uma estratégia, porque eu tô vendo esse potencial no meu filho, eu tô vendo esse potencial na minha filha, entendeu? Exato. Então, tipo, eu acho muito incrível isso. E esse é o poder que um líder ele tem sobre nós também. Exatamente. Eu vejo algo que você não tá vendo. Exatamente. Então eu vou te impulsionar pra você enxergar aquilo que Deus tem pra você, né? E hoje, pra mim, a maior importância é ser pastoreada, ser liderada, ter alguém pra ouvir, pra ser confrontado, porque a gente precisa entender que o evangelho ele é confronto também, né? Pra ser, viu, fulano, isso tá errado. Exatamente. Não é por esse caminho. Porque se a gente não tem alguém pra fazer isso, a gente faz o que a gente quer. Porque se a gente não ouve um líder, a gente não vai ouvir Deus. Não vai. Exatamente. Não vai. Então, é muito importante a gente entender as estratégias que Deus dá para pessoas que têm um poder de liderança sobre a nossa vida. E glória a Deus pela vida dessas pessoas. Sim, verdade. e é muito importante a gente entender que... Ai, perdi meu raciocínio. É que ela leu, fala que eu cozinho tô com fome. Entendi. Gente, é muito importante a gente entender que a minha barriga está roncando. Vamos trazer a comida enquanto a gente fala? Vamos, pode ser. A gente tem um patrocínio aqui da Fala Que Eu Cozinho. Sim. Que assim, eu quero falar pra vocês que eu também cozinho. Só que hoje Não é você. não é eu que vou cozinhar, entendeu? E aí, enquanto a gente come aqui no Fala Que Eu Cozinho, a gente também fala que a gente obedece, porque a gente tá falando aqui sobre isso. submissão. Exatamente. Mas a gente tá voltando- respeitando um desejo agora do É, nosso corpo, a aquela necessidade. que quer juntar todo tipo de... Gente, olha isso, que Gente, fitness. chiquérrimo. Ó, fala que eu cozinho, eu amo, porque elas são super caprichosas. E assim, fala o que você quer que ela cozinha. Então, assim... É bem ao pé da letra do nome mesmo. Exato. Tipo, eu falei, eu quero um jantar na minha casa de aniversário com risoto, assim, que eu amo, com costeleta, carrezinho. Gente, ela fez maravilhoso do jeito que eu... Vou fazer uma festa e eu quero tema típico. Que ela legal. faz. Que legal. Então é... Muito top, Nossa, gente. Isso aqui é o quê? Um crepe? Eu acho que é um wrap de frango. É um wrap... Vamos abrir, vai. Vamos abrir. Uma que eu sou dessa. saladinha. Que isso? Nossa, gente. Não, Chique. a pessoa quando tem, né? Sangue Vai de sempre Jesus na tem massa. poder. Meu Deus. Olha lá, a pessoa Eu light. Eu abri logo o quê? O que tá mais parecendo mais... Amém, eu sou light sim, eu Gente, recebo. mas tudo aqui é muito light, entendeu? Nada daqui engorda. O que engorda é a gente. É verdade, exatamente isso. A comida não engorda, é só a gente. Exato. Nossa, tá bem bonita, gente. Tá, né? Gente, que isso? Eu gosto de cheirar a comida. Eu também, eu aqui, ó. Cheirando. Ai, que cheirinho delicioso de saudável. Gente, sabe o que eu descobri convivendo com a Jay? A intimidade é algo assim que eu falo. Olha, a gente tava viajando sempre, né? Sempre agora, a gente tava em Dubai, fomos pra Israel, aí... Chiquérrimas. Aí ela sempre falava assim pra mim, Best. amiga, vamos dividir um prato? Aí eu falei, tá bom, vamos dividir, né? Um prato, sempre acabava dividindo.
Agora a gente foi pra Campos, meu pai pegou e começou a falar assim, caramba, Jay, você come, hein? E não sei o que. Eu falei, imagina, ela não come, a gente sempre divide um prato. Tipo, automático, não reparava. Gente, ela come muito. Eu não vou falar nada, eu não posso te julgar. Só Deus pode. Pra onde Porque vai? Revela, eu como aonde vai? Gente. Porque olha isso. Do nada. Eu não comia nada. Só que aí, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi os hormônios que bateram, entendeu? Eu falo, gente, eu tô em fase de crescimento. Não, eu Mentira, sempre fui porque comilona, gente. Sempre fui comilona. a minha mãe sempre me chamou de Magali, porque eu gostava muito de melancia. Só que era por conta da melancia. Aí a Aham. minha mãe falou assim, esse dia, agora você tá a Magali completa, porque você gosta de melancia, o amor pela melancia não passou. Uhum. Só que agora você come, tipo assim, é um poço sem fundo, um saco sem fundo, entendeu? Tipo, mas não, gente, eu acho que a comida é uma dádiva de Deus, entendeu? Agora sim. É isso. Vou falar uma coisa. Sustentar 3 adolescentes. Cara, coitada da Cássia e do Jairo. Parabéns pra eles, viu? Podia... Amiga, Se eles soltarem um curso, eu vou me inscrever tem no que curso. cantar muito mesmo. Porque assim, eu tenho um adolescente em casa. Gente, Não, Tá fazendo eu sujeira. amo comer e eu casei com alguém que ama comer mais do que eu, né? Que é o meu marido. E aí, quando a gente se mudou pra São Paulo, porque São Paulo, a terra dos restaurantes. ai que delícia. Gente, São Paulo tem uma gastronomia top, né? Fora do normal. E a gente queria fazer tour gastronômico por tudo em São Paulo. Então a gente ia pra vários restaurantes que a gente. É o nosso rolê. Quer dar rolê com a gente? Chama a gente pra amiga. comer. Entendeu? Ei, amiga! Comer. Você gosta de ai, Ó, isso aí é de Deus. Porque É na isso. mesa tem relacionamento, na mesa tem cura. Gente, exatamente. é um segredo, viu? É Exatamente um isso. Um pacote segredo. completo, uma amizade, Esse entendeu? dia uma amiga dessas? minha chamou e falou, viu, vamos caminhar? Eu falei, gata, eu vou ficar te devendo. Mas se você falar, vamos pra um japonês, um rodízio japonês, a gente vai agora, se você quiser. Eu vou agora, a gente vai. Caminhar, eu deveria, mas eu agradeço a oportunidade. Assim, eu sei que a gente não pode ser sedentário, assim, mas eu deixo essa unção do CrossFit pra outros irmãos, entendeu? Eu Exato. deixo a unção de saborear uma comida que Deus fez pra mim. É isso. Parabéns pra todo mundo aí que toma whey. Que... Eu queria ser a pessoa também fit, gente. Eu não vou mentir. Eu queria receber essa graça. É, mas eu me atrapalho, assim. Eu Ai, sou gente, meu tem- maior vilão, sou eu mesmo. Mas, amiga, conta pra gente um pouco da sua experiência casadinha. Que você Ai, falou que você gente. tem pouco tempo de casada. Tô de lua de mel, né? Porque eu casei tem 1 ano e meio. Ai, que delícia. Quantos anos você tem, amiga? Eu tenho 24. Sério? Sim, 24. Que mês você nasceu? Fevereiro. Dezembro. Olha só! Pois é. Eu me senti tia agora. Ah, para. Até parece. Eu e o Júnior a gente se conhece desde criança, né? Porque o pai dele é pastor da mesma igreja que os meus pais são pastores. Que lindo! É, só que de cidades diferentes, né? Meus pais são de Pereira Barreto hoje. E o pai do Júnior é de Auriflama. E a gente se conhece desde criança, só que quando a gente tinha uns... Eu sempre achei ele meio sem sal, sem açúcar. Eu brinco com ele. Eu falo, eu sempre achava você meio... Sei. Não, Meu sem sensação, nada, sem tá açúcar. falando com você. Ah lá, pronto. Ai, vou Vai achar me você explanar pro Brasil e pro mundo. Não, gente. E o Júnior sempre foi meio nerd, assim, meio gamer. Eu ficava... Que era um bad boy. É, não. Aí, o que rolou? Eu tinha uns 14 anos e ele foi na minha igreja num congresso. E a gente se conhece desde criança. Então a gente já sabia, já sempre se via e tal. Só que aquele dia, ele me cumprimentou de um jeito diferente, assim. Sabe quando a pessoa pega na sua mão de um jeito mais... Você, Sim. nossa. Tipo assim, confiante. É, uma coisa tipo... Aí eu assim, o que rolou com esse menino, gente? Que Tá maluco esse garoto? Nunca nem olhou pra minha cara. Gente, Aí eu agora amo que crente é muito assim, tipo, no mundo é tipo, o cara bem. Aí É, o crente, no- ele apertou minha mão apertou minha mão diferente. no paz do Senhor. A paz do Senhor foi diferente. Foi assim. E aí eu fiquei, esse menino tá estranho. Acabou o culto, eu tava lá na cantina comendo um dogão. Ele me pega uma cadeira e me senta do meu lado. Eu aqui, assim, comendo, né? E eu pensando, gente, esse menino tá louco? O que aconteceu? E aí ele pediu meu número. Só que a gente era muito adolescente. Eu tinha 14 anos, o Júnior tinha 15 anos. A gente era muito novinho. E aí meu pai, ciumento nível hardcore, assim, morria de ciúmes do Júnior. Então a gente só podia se ver com os meus pais perto. A gente não podia dar rolê só a gente. Então a gente se via. E tinha o fato dele morar em outra cidade. Então a gente se via quando meu pai me levava. E sempre num culto
que meu pai ia pregar, porque o pai dele descobriu que ele gostava de mim, e meu pai chamava ele pra pregar toda semana na Que igreja dele. bonitinho! E aí, quando a gente ia, era assim, o pastor levantava, vamos orar, vamos, o Júnior grudava na minha mão. Ai, gente, Amém, soltava a minha mão. Oh. 2 adolescentes, né? Sim. E aí, só que a gente era muito novo. E aí não deu certo, porque a gente morava longe, muito novo. O Júnior 15 anos, eu 14 anos. Passou um tempo, o Júnior fez faculdade. Eu fui pra... tava morando em Pereira Barreto, já tinha me mudado de São João de Iracema. Então a gente ficou quase 3 anos sem saber da vida um do outro. Se ele tava vivo, se ele não tava, não sabia. Sério, É. amiga? Caramba! Pois é, e aí depois a gente se reencontrou e logo a gente já namorou, noivou, casou em 3 anos. Caramba. E agora a gente tá 1 ano e meio casados. A gente casou na pandemia, né? Eu e o Ju. Uhum. E a gente ia fazer uma festa pra 220 pessoas. E aí veio a pandemia. E a gente não queria adiar o casamento. Eu falei, gente, eu esperei a vida inteira pra casar. Ah, não vou... Vocês que lutem. Eu não vou adiar meu casamento. Uhum. E a gente já tava com a festa praticamente paga, né? E aí o que a gente fez? A gente pegou esse valor e casamos só pros nossos pais. A gente fez Que uma legal. festa pra 13 pessoas, mas foi muito especial, porque Que bom. a gente fez tudo que a gente tinha direito. Eu de Sim. noiva, ele de noiva, decoração, buffet. Mas pra 13 pessoas, Só né? tava ali os mais íntimos também. Os nossos pais. Hoje a gente brinca que a gente tem vontade de casar casar de de novo novo. pra E fazer se com os casar, vai amigos. me chamar. Vou tá chamando sim. Eu também, vai tá por me chamando. favor. Mas assim, casamento é caro, gente. Então eu falo, É. mais pra frente a gente conversa é. sobre isso. Sim, imagina, amiga. Patrocinadores. Inclusive- Lud quer gente, Em casar. nome de Jesus, né, gente? Por favor. Patrocínio, por favor. Vestido de noiva, buffet, decoração. Por favor, né? É. Agora me fala uma coisa. Ele foi essencial na sua na transição que você teve, nos passos que você tomou, ele esteve ali te apoiando, te dando, fazendo o papel de Cristo, porque falam Sim. que nós somos Cristo na vida dos nossos Sim. companheiros, né? Ele Total. O Júnior, ele é assim... Eu brinco que ele é meu anjo da guarda, assim, na Terra. Porque ele é Ai, que muito companheiro, muito parceiro. Ele me acompanha em tudo, né? Sim. Inclusive, tipo, ele quer um trabalho que ele possa viajar comigo. E eu sou Que muito grata a lindo. Deus por isso. Porque ele tá sempre comigo, né? É. Então... Senhor... Ele foi essencial, assim, ele é essencial na minha vida, assim, muitas coisas que a gente passou. Antes da gente casar, ele já era, assim, uma pessoa que me impulsiona. E depois que a gente casou, ele se tornou uma pessoa que segura na minha mão e fala, "Não, a gente vai passar por isso juntos, a gente vai Que enfrentar isso juntos." lindo. Então, ele é lindo muito isso. parceiro, assim, e é resposta de oração mesmo, né? Ele é uma resposta de oração na minha vida. E é alguém que não surgiu depois da fama, né? Não. É alguém que sabe a sua essência, sabe quem é a Lud de verdade. E muitas vezes ele fala, minha filha, onde é que você tá indo? Eu vou te pegar no pé aqui e vou trazer você pra cá. Perfeito. Ai, que lindo. Onde é que você pensa que você tá indo? Então, ele é incrível, assim. Sabe, amiga, eu acho isso muito incrível, porque meus pais sempre me ensinaram que o casamento, ele é uma coisa de Deus. Por quê? Porque até no casamento tem um propósito. Sim. Então, se você tá casando com alguém e aquilo não vai cumprir um propósito... Porque é muito egoísta a gente falar, tipo, eu vou casar pra eu ser feliz. Não, tem que cumprir um propósito na vida da pessoa, a pessoa cumprir na sua vida e vocês cumprirem na vida de outras pessoas. Sim. Então, assim, eu acho isso muito lindo, porque vocês não estão juntos simplesmente porque um foi egoísta. É Exato. pra mim fazer feliz. Não, você quer fazê-lo feliz, ele quer te fazer feliz e vocês juntos vão alcançar muitas vidas. Sim. É uma coisa que eu peço muito a Deus isso, esse entendimento de encontrar alguém que, cara, não vai ser pra me alegrar, não vai ser pra me satisfazer, não, vai ser pra também cumprir um propósito diante de Deus, entendeu? Exatamente. De levar um testemunho, de levar uma história bonita, de levar algo assim que vai impactar as pessoas. Eu falo assim, eu quero um relacionamento que primeiro vai refletir a sua luz do Exatamente. que qualquer outra coisa. Exatamente. É muito lindo ver vocês dois juntos, é muito fofo, entendeu? Ele tá sempre te acompanhando mesmo. Sim. É a segunda vez que eu vejo a Lud assim pessoalmente, gente. É verdade. Mas só que assim, as 2 vezes que eu vi, ele tava junto. O Júnior tá sempre comigo. Não, e na outra vez, tipo assim, era um evento tarde, ele tava lá, tipo, de boaça com ela. E lá na igreja, por exemplo, quando os cultos são de manhã na minha igreja. Então, quando eu vou ministrar, eu tenho que estar lá 8h30. Sim. E aí, às vezes, a gente tem que... Agora a gente mudou de igreja. A igreja mudou de lugar, né? Uhum. Antes era na Paulista, agora é na Barra Funda e tá mais perto da nossa casa. Sim. Mas quando era na Paulista, a gente tinha que acordar um pouquinho mais cedo. E o Júnior ia, acordava, pra ficar lá sentado, esperando eu ensaiar. Uhum. E eu tenho até um vídeo muito engraçado dele dormindo em cima da própria bochecha, assim, né? Que bonitinho. na cadeira,
Porque Coitado. Coitado, o pobre. Mas só que ele tá lá com o quê? Com amor Pois nisso. pois é. É porque consegue entender que não é pela Lud, né? É por Deus, né? Exato. Então, assim, o que ele tá fazendo nada mais é do que seguir numa direção. E fala uma coisa pra mim. Como que foi pra você? Quando que deu? Você contou que pra você sair do coral, você começou a perder a sua essência, começou a ficar perdido nos seus sentimentos ali. E ali você tomou essa decisão, eu não vou mais fazer parte, eu vou sair. E aí você retornou pra casa dos seus pais ou você ficou aqui? Como que foi isso? Na verdade, Deus já vinha falando comigo algumas vezes sobre isso. E eu vinha desviando, assim, né? Sim. Dessa palavra. Eu, assim, e meus pais estavam sempre em oração também. E foi um start, um estalo, assim, que eu falei, não, eu preciso sair disso. Só que se não fossem pelos meus pais, eu acho que talvez eu não teria saído. Ou eu teria saído em uma situação talvez muito pior. Sim. Porque eles oraram por mim e me apoiaram e me resgataram, assim, você vem e é isso. Que lindo. E aí eu voltei pra casa dos meus pais, voltei a servir lá na nossa igreja. Então você voltou à sua origem. Voltei à minha origem. Tudo na minha vida mudou e começou a acontecer depois que eu entendi que eu precisava voltar, sair, pegar no pé, voltar pra minha origem, pra aquilo que realinhar o que é que o Senhor queria que eu fizesse. Às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes quando eu tô meio confusa, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? O que o Senhor quer que eu faça? Pra onde é que o Senhor quer que eu vá? Porque eu quero fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí, quando eu entendi isso, eu voltei. E as coisas da minha vida mudaram, assim, da água pro vinho. Depois que eu entendi que eu preciso entender pra onde é que o que é que ele quer que eu faça. Pra onde é que ele quer que eu vá. E no final de contas, nós somos o filho pródigo, né? É muito fácil a gente olhar, ai, o filho pródigo é ele. Porque não, cara, quando a gente entende que nós somos o filho pródigo, porque a gente tem o egoísmo, a soberba do filho pródigo. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem o seu momento filho pródigo. Quando a gente entende isso, a gente consegue entender o que é uma submissão a Deus. Uma verdadeira submissão de você falar assim, simplesmente, o filho pródigo, ele não simplesmente, ai, vou voltar atrás pra casa dos meus pais. Não é isso. Não. É você entender que na casa do pai é o melhor lugar pra se estar. Exato. E lá ele vai te dar o melhor. Sempre ele te recebe de braços abertos. Quando você tem a humildade de entender que o filho pródigo é você, tudo muda na sua vida. Porque, Exatamente. cara, você tá com seu pai, não é motivo de humilhação. Ou, Eu fracassei, né? fracassei. Eu Não. voltei a estaca zero, Não, né? é você literalmente se fazer fraco pra se tornar forte com o seu pai. Exatamente. Exatamente. E é muito interessante porque depois que eu entendi isso, foi em 2018 que eu voltei pra casa dos meus pais. E em 2019 eu lancei Seu Amor, né? Que foi a minha Eu primeira amo essa música música. solo. E Deus fez, quando eu ouvi Seu Amor, eu tinha já saído da depressão e tudo. E aquilo veio de encontro comigo de uma maneira, assim, a música falou comigo de uma maneira. E eu não ia gravar ela na época, foi um amigo meu que me mandou. E aí ele me mandou Seu Amor e a gente gravou. O Isaías Sade, que fez feat comigo, ele topou gravar sem nem ter a música ainda. Uau! Que O Isa é um parceiro, Ele assim, é um um fofo, amigo né? que Deus me deu. Ele e a Vi são um casal Eu incrível. conheço ele. Eu acho que eu conheci a Vi, eles estavam namorando ainda. Ainda não estive com eles casadinhos, mas eles são muito fofos. Não, Também no eles são Instagram, adoro incríveis. acompanhar. Eles são incríveis. E eu gravei essa música com ele. E eu lembro que, assim, na época, eu não tinha dinheiro pra gravar vídeo. Se você me perguntar hoje como eu paguei, gente, eu não sei. Eu não sei. Lud, como você pagou o vídeo, Seu Amor? Eu não faço a mínima ideia como eu paguei. Eu não lembro, eu não sei. Mas o Senhor, ele preparou de uma maneira, assim, a gente gravou o vídeo, a gente gravou o áudio. Uau. E a gente não tinha... Eu tinha 5 mil inscritos no meu canal quando eu lancei Seu Amor. Uau. E eu não tinha dinheiro pra impulsionar. Caramba. Não tinha dinheiro nem pra fazer o vídeo. Falei, a gente vai lançar. A Oni me abraçou, que hoje é minha distribuidora. E a gente vai lançar e amém. E com uma semana, assim, 2 semanas a música tinha batido 1 milhão de visualizações e eu nunca tinha impulsionado ela, nunca Uau. tinha feito nada. Então, assim, aquilo foi Deus me provando que eu que te sopro. Se eu quiser, eu faço. Exatamente. Sabe? Só que isso só aconteceu, eu sou muito grata pelo que eu vivi, quando eu entendi que não... Quem era a Lud, né? e que números não são importantes. Não. A gente precisa falar sobre isso. Porque a gente pensa que, eu preciso hitar.
eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo pra acontecer, sabe? E não é sobre isso, é sobre o que Deus quer fazer, aonde Ele quer te soprar, pra onde Quem você Deus precisa quer ir. alcançar. Exatamente. Eu acho que a gente se perde, amiga, quando a gente começa a olhar os números como simplesmente números. Porque se a gente olha e fala assim, cara, são vidas sendo alcançadas, Exatamente. dá uma coisa assim no nosso coração de não é tipo, a gente não olha pra fama, pro dinheiro, não, a gente olha, caramba, cara, são vidas. Às vezes eu paro pra olhar meu Instagram e falo assim, cara, 200 mil seguidores. É Ai, muita gente. aí eu comparo com alguém super. Nossa, essa pessoa tem não sei quantos milhões. Não. Não, gente, são 200 mil seguidores, são 200 mil pessoas que estão ouvindo. Olha, é responsabilidade. Então, Sim. quando a gente começa a entender que não são números, são pessoas, são almas, a gente entende que o peso, a responsabilidade é muito maior. E eu não sei você, mas quanto mais o número cresce, eu fico mais preocupada. Porque eu penso, eu tenho um trabalho pastoral sobre essas pessoas. Sim, a gente tá sendo ali um canal de bênção. Pode ter certeza que pelo menos uma pessoa que te segue tem a sua vida como referência. Com certeza. Sim. E aí, uma coisa que eu disser pode impactar negativamente ou positivamente na vida daquela pessoa. É. Então, eu entendo que eu tenho um trabalho pastoral sobre as pessoas que Não, me seguem. e é incrível, assim, que eu tive uma experiência um tempo atrás. Eu falei, eu vou parar de falar a palavra, porque eu falo a palavra, faz tempo que ninguém reage, nada. E aí eu parei um tempo de falar a palavra. Uma pessoa mandou assim pra mim, por favor, você pode dar uma palavra hoje? Porque eu entro todos os dias no seu Instagram Olha pra só. ver a palavra que você dá pra, tipo, que me motiva. E eu falei, gente, olha isso. Porque não é todo mundo que tem a coragem de falar. Essa falou comigo, precisava ouvir isso. Não é. E só que a gente fica esperando o reconhecimento. Exatamente. A gente fica esperando a validação. Tipo assim, Exatamente. você está alcançando. É. E aí é meio que pra quem eu estou fazendo, Sim. né? Sim, e é muito interessante isso, porque ano passado a gente fez uma missão no Maranhão, num projeto que chama Projeto Terra Nobre. A gente ficou lá 8 dias numa cidade que chama Vargem Grande. Uma cidade que não tem saneamento básico. As pessoas ganham R$ 175 a renda per capita lá. Meu Deus. E um pastor amigo nosso que instalou uma base lá e tudo. E a gente foi, assim, e Deus falou tanto comigo, porque eu lembro que eu chamei muitos amigos ministros pra ir comigo. Ninguém foi. Ninguém foi. E eu fiquei chateada na época. Sim. Porque eu pensei, poxa, a gente precisa entender a necessidade de olhar pra algo além de nós mesmos. Além do nosso próprio umbigo. Exato. Ah, porque eu tenho agenda. Ah, porque eu tenho que fazer tal coisa. Ah, porque eu tenho que... Tudo bem, mas Jesus, ele quer nos levar pra lugares que Exatamente. talvez a pessoa não tenha acesso. Você não vai conseguir isso se você não for lá, Sim. sabe? Não chega de outra forma. Tinham pessoas lá, a gente foi cuidar de uma família que morava num quilombo, lá no Maranhão. Eles vieram pro Maranhão com um navio cargueiro, e aí ainda tá até hoje lá esse pessoal. E eles têm uma vida, assim, uma outra realidade. Sim. Não tem acesso à internet, eles comem o que eles próprios plantam. Nossa. E a gente chegou lá, a gente pensou, como que minha música ia chegar aqui? Sim. Quem ia vir aqui, nesse lugar, no meio do mato, para falar de Deus para essas pessoas? Sabe? Então, é muito importante a gente entender que, amém, a gente foi feito para falar de Jesus para as igrejas. Eu entendo isso e eu respeito Sim. isso. E até onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Sim. Porque eu amo igreja, eu amo ministrar para a igreja. Mas a gente precisa pensar fora disso também. Tem pessoas que precisam que a gente vá. Existe um mundo paralelo que a gente fecha os olhos como se ele não existisse. Exato. Né? E na Bíblia fala, porque Deus amou o mundo. Não é Deus amou os crentes, né? Deus amou o mundo. Então, assim, ele deu Jesus pra todo mundo. Então, a nossa missão é ir falar, olha, você tem um presente de Deus. Você Exato. aceita esse presente? Esse presente, ele te quer, ele quer abraçar a sua vida. Sim. Então, Deus amou o mundo, ele quer todo mundo, tipo, que todo mundo entenda esse amor, que todo mundo abrace esse amor, que todo mundo viva nesse amor. E a missão tá nas nossas mãos de apresentar esse amor pra essas pessoas. A gente não pode se omitir disso. Eu tive um momento que eu fiz uma viagem missionária. Eu tenho muito amor pelas missões. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiz uma operação. Aí logo depois eu comecei a faculdade. E aí entrou a pandemia. Então eu não consegui fazer mais viagem missionária. Mas quando você tiver de novo, pode me chamar. Eu tô falando de verdade aqui, Legal. ó. Comprovando. Eu vou Vocês pegar esse podem, vídeo, hein, podem, gente? gente. Eu quero ir junto. Porque, Legal. amiga, eu super entendo isso. E eu passei muitas
Deus revelou muitas coisas pra mim quando eu tava no momento. Eu fiquei morando 4 meses no Camboja, lá na Ásia. Olha só. E muita gente vinha falar assim pra mim, nossa, mas você foi pra fora do país, sendo que no Brasil... Gente, aí eu me senti muito mal. Eu falei, nossa, é verdade. Lá... Aí Deus ministrou assim pra mim. Eu dei condições pros seus pais pagarem uma escola americana a sua vida inteira. Você fala inglês fluente. O que eu tava fazendo lá na Ásia? Como que eu tava fazendo missão? A gente tava tendo uma escola de inglês lá. Legal. E aí as pessoas vinham aprender inglês, aí a gente criava relacionamentos e tal, e aí depois a gente fazia, tipo assim, um cultinho, a gente convidava, e Legal. quem queria ir, ia, e assim a gente falava de Deus. Sim. Então Deus falou assim, eu te dei a condição de você falar inglês, pra você alcançar essas pessoas, a condição financeira de você conseguir atravessar o mundo e chegar lá, então você não tem que ter vergonha que você tá Jesus fazendo te lá. preparou pra isso, né? Exatamente. Uma coisa que é importante falar é que a missão, ela não é só pro Nordeste, pras favelas. No seu bairro, na sua rua, Exatamente. existe alguém que precisa que você seja um missionário. Exatamente, amiga. E eu voltei de lá falando exatamente isso. Eu falei, gente, não é questão de lugar. Não é questão de lugar. Ai, porque você pode ser no sertão e você tá indo pra Angola. Gente, não é questão de lugar. Se todos nós temos um chamado missionário. É que a gente não entende, a gente acha que a missão é só entrar num avião e ir pra um lugar que não tem internet. Não. A missão é eu estar na minha academia, ou eu estar no mercado, e eu ser Jesus, ser a Bíblia que uma pessoa não vai ler. Exato. Você foi uma Bíblia que talvez nunca poderia ter chegado numa família. Você Exato. foi ali, você foi lá mostrar um amor que talvez uma família nunca poderia ter encontrado. Exatamente. É a gente literalmente ser Jesus, resplandecer Jesus pra pessoa falar, cara, peraí, eu quero entender desse amor. Por que essa pessoa tá aqui? Ou então, lá num lugar onde ninguém vai chegar, também. E também no lugar onde a pessoa tem tanta informação que ela nunca conseguiu entender quem é Jesus de Exato. verdade. Então todo mundo tá cumprindo uma missão. Então, Exato. cara, não é questão de lugar, é questão de, tipo, é um propósito. E de querer também. E de querer, E a gente exatamente. coloca, às vezes, a culpa. Eu não tenho dinheiro pra fazer missão, pra ir pra lá pro sei lá onde. Eu não tenho... E uma vez meu pai falou uma coisa pra mim que é muito verdade. Ele falou, Lud, quando alguém te falar isso, tem que fazer uma pergunta básica. Quem que é teu Deus, Mamon? Uau! Teu Deus é Mamon. Lapada na cara. É, uma voadora. Porque a gente tem a mania de limitar. Sim. Porque, eu não tenho dinheiro pra fazer... E existem pessoas precisando ouvir Jesus nesse exato momento na rua do outro lado. E a gente se esquece que Deus não trabalha com a nossa conta bancária, né? Exatamente. A Dinheiro gente- pra Deus nunca é. foi problema. Nunca. E a gente limita Deus a É isso. problema pra gente. Não, O dinheiro é problema pra, tipo assim, a gente... A é um- gente torna ele um problema. a gente Sim. torna ele um problema, mas pra Deus nunca é um É. problema. Ô, Jay, sabe o que eu lembrei agora, assim, falando? É que lembra quando a gente foi pra Israel e Deus falou assim comigo, a Jay precisa ir pra Israel. E olha pra você ver como que Deus trabalha, né? Aí eu falei, tava na mesa com os pai dela comendo, e aí eu falei assim, eu não vou falar isso pro Jairo. Como é que eu vou falar assim pro Jairo? Deus mandou te dizer que a Jay precisa ir pra Israel. Falei, que isso, né? Saí, né, bem assim, falei, mas tá queimando. Cassi, a Jay precisa ir pra Israel, mandei pra ela. Aí ela falou, ai meu Deus, sério? Então eu vou dar um jeito aqui. Enfim, a Jay foi pra Israel. Ela não me contou Não isso. contei pra ela. Só pra sua mãe. Só pra mãe dela. Aí o pai dela orando, Deus falou com ele. Eles já iam pra Israel. Já Sim, ia. Não, era uma viagem Tipo, que já tá há um ano pronta. Isso. E tipo assim... E Detalhe, Deus falou comigo na quinta. Jairo falou com o Jairo na sexta. A nossa viagem era terça. Era terça-feira. Mas olha tudo que aconteceu antes. Eu não tinha um entendimento um ano atrás, quando eu tava sendo preparada a viagem, de que era uma coisa que, tipo assim, cara, uma coisa que eu queria viver com Deus, eu não tinha nenhum entendimento. Porque eu acho que pra ir pra Israel, só pra fazer uma viagem turística, é legal, mas assim, quando você vai com um entendimento, por que você outra. tá indo lá? Pra você Sim. entender a história do seu amado, é Sim. completamente diferente. Total. Sim. Entendeu? Tipo, você tem que ir com o coração aberto. Não mistificando Israel, não é isso. Porque você não vai pisar em Israel e, labassúria, vai sair falando, não é isso. Mas assim, vou ser cancelada aqui. Mas assim... Sai voando aqui. Assim. a pessoa já sai flutuando, Levita pisou em Israel, já foi arrebatado. Não, gente, não é isso. Não é isso. Ai, meus pecados foram remédios. Não é isso. Não, Mas, tipo assim, você vai com a mente, cara, eu tô indo pra entender a realidade. Eu acho que, não sei se existe essa palavra, veracidade.
Não Sim, sei. né? Veracidade. Tipo assim, a verdade do que é tudo que você diz que acredita. E aí você tá pisando. E é uma situação E é muito louco você tá num lugar onde você sabe que Jesus pisou. Exatamente. Tipo assim, Exato. você só Eu confirma. acho que eu nunca fui pra Israel, acho que eu ia chorar 24 horas. Não, é tem bizarro, que ir, é tem bizarro. que ir. E Inclusive você vai ter a caravana da Jay. Em nome de Jesus, amiga, eu vou tem querer você que ir. comigo. Vou te Nossa, passar vai ser todas as Olha, eu vou informações. ficando em preocupada, nome de porque Jesus. olha, gente, olha... Você vai também. Vou começar a orar por você, tá? Que é isso? Você começar com a galera jovem, porque às vezes ela fala, esse povo velho. Ela fala assim Não, de mim, mentira, viu, você gente? nunca. Minha Jay amiga vai ser cancelada pela galera mais velha, hein? anti-velha, aquela que tá brincando. Tá repreendido, sem Jesus. Velhofóbica, Ó, gente. Brincadeira, gente. Brincadeira. Enfim. Deixa e aí, eu concluir. conclui a história. Ah, Aí é, não, vai. aí Olha eu não isso. tinha o entendimento de ir pra Israel. Só que do nada começou a surgir isso no meu coração. Só que tava rolando essas revelações aí, esses Que ela não mistérios. sabia. Eu não tava sabendo de nada. Aí ela pega e liga pra mãe dela. Aqui de Campinas. Do que a gente nada, eu tava fazendo aqui em congresso Campinas. aqui. Ela vira, mãe, eu preciso ir pra Israel. Deus falou comigo, vai virar uma chave. Não, eu tava assim, ó. Eu tava conversando com o nosso amigo Afonso, que é ele que cuida de tudo aqui. Afonso, obrigada por organizar tudo. Aí ele tava falando assim, porque eu acho que eu vou pra Israel também. Você tinha que ir. Aí eu falei assim, cara, eu não sei e tal. Eu queria muito ir, mas eu não tenho a condição e tal. Aí ele falou assim, cara, eu tô indo. Como assim você não vai? Você tem que ir. Eu não sei. Ele, mano, para com isso de não sei. Você tem que ir. Faz alguma coisa, tipo, você precisa ir. Aí eu falei assim. Aí eu entrei, eu tava na loja dela, tipo, passando o dia lá. Entrei no provador. Comecei a orar no provador, aquelas que têm intimidade com Deus, literalmente. Bota um cropped e reagir. Botei um look santificado lá que ele me fez orar. Coloquei, porque o look da Lavinha é assim, gente, santificado. Comecei a orar, saí do provador assim. Afonso, vou ligar pra minha mãe. Se for de Deus, vai acontecer. Aí tá. Aí vai eu ligar pra minha mãe. Continua a história, minha. Ela ligou tudo e aí Deus foi organizando ali de uma forma. Mas por que eu falei isso? Você falou sobre levar a palavra, sobre ser um voluntário. E lá aconteceu algo muito incrível, 2 vezes. No tanque, a gente foi se batizar. E aí chegou uma... O que ela era, Jay? Qual? Aquela moça aqui. Ela era uma canadense. Canadense. Ali, da nossa caravana, só a Jay falava inglês fluente. Bilíngue, né, que Então, chama. quem foi... É, bilíngue, isso. Bilíngue. Ela tipo, praticamente nasceu lá. Aí, quem foi o instrumento ali naquele momento? Tipo, pelo mover, ela sentiu, o Espírito Santo convenceu ela de que ela teria que ir. Ela foi, comprou, pagou pela roupa, né, a bata, e voltou correndo, deu tempo. Quando ela chegou ali, quem ministrou? Eu fui traduzindo enquanto meu pai falava. Eu fui traduzindo A pra moça. Jaiane. O nome dela era Maria, eu lembro. E eu fui traduzindo com ela. Que legal. Olha isso. Aí, outra experiência. A gente estava no túmulo, né, ali no... no túmulo é o Jardim? Não. Não, a gente tava no túmulo No de Jesus. túmulo de Tem Jesus, um isso. jardim também que eles Isso. fizeram ali no túmulo. E a gente tava ali fazendo a Santa Ceia. De repente, chegou 2 gringas. Quem ministrou pra elas? Traduziu. Bilíngue. A pessoa. Então, Que legal. pensa. Tipo, na hora que a gente tava conversando, o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte. Eu levei ela porque eu sabia que ela precisava e também porque tinha 2 pessoas ali que eu também precisava alcançar. Então, ela foi um instrumento nas minhas mãos. Então, assim, não a gente fica esperando muito o momento certo Exato. de falar o lugar certo. E ali, se a Jay não tivesse essa sensibilidade... Autoridade também. Isso, Porque, tipo- amiga, foi assim, eu liguei pra minha mãe e na hora minha mãe falou assim, filha, entra em oração, porque seu pai acabou de pedir meu passaporte. Então, foi muito de Deus. Tipo, Demais. enquanto eu liguei pra minha mãe, naquela sexta-feira, Deus falou com meu pai, ele tinha acabado de pedir o passaporte, foi na mesma hora, minha mãe disse que Uau. ela começou a chorar. Meu pai tinha acabado de pedir meu passaporte, o que que acontece, amiga? Eu já tenho 24 anos, eu tenho minhas coisas, tenho meu trabalho, o pessoal fica, esses dias me perguntaram assim no meu Instagram, quanto você ganha de mesada? Aí eu quase respondi, gente, eu ganho 300k dos meus pais, ainda acho pouco. A mesada mesmo é uma mesa que eu levo na minha casa. Aí eu falei, gente, não é assim.
assim, tipo, na minha vida, tipo assim, eu já sou adulta e tal, tipo, claro, eu moro com os meus pais, eles também não ficam lá, você que se vira, não é assim. Só que eu tenho minhas coisas também, Sim. eu tenho meu dinheiro, corro atrás das minhas coisas. E eu falei, mano, eu vou viver minha realidade. E quando a gente cresce, assim, vai virando mais adulta, dá aquela coisa, tipo assim, pô, cara, até quantos anos eu vou ficar pedindo as coisas pros meus pais? Então eu não queria chegar, mãe, pai, me leva pra Israel, tipo assim, sabe? Só que aí eu falei, mano, eu vou vencer porque eu senti no meu coração. E aí eu liguei e falei, mãe, me desculpa falar isso, mas eu não tenho condições, você sabe, você é minha mãe, não tenho condições de pagar agora, principalmente de última hora, uma viagem pra Israel. Me desculpa não ter falado com vocês 1 ano atrás, eu não sentia que era o momento, mas eu estou me dizendo que eu preciso ir. Eu quero muito ir. Ele colocou isso no meu coração. E isso também, eu não tô fazendo uma apologia, a gente deixa tudo pra última hora, porque Deus vai fazer. Não, é porque realmente foi um negócio de Deus, entendeu? Deus tava ministrando ali no meu coração. E aí eu falei, eu quero ir, mãe. Se não der, tudo bem. Mas assim, Deus colocou esse desejo no meu coração. E ela falou, filha, então tá, é de Deus mesmo, porque seu pai acabou de pedir seu passaporte. E assim, eu ganhei de presente, foi uma coisa muito demais. inesperada, Glória a Deus. entendeu? Foi uma coisa muito louca. E aí lá aconteceu tudo isso. E sem contar as inúmeras coisas que Deus ministrou ao meu coração. Sim. Então, assim, é uma experiência muito incrível a gente se colocar diante dessa dependência total de Deus e tá nessa intimidade com o Senhor, porque só assim a gente consegue entender o que é emoção, o que é Deus falando, o que é Ele nos redirecionando, Exatamente. o que é Ele nos guiando. E ele sempre faz melhor, ele sempre supre todas as nossas expectativas. Sim. Ele vai além das nossas expectativas. Sim. E por que eu contei isso pra vocês? Pra vocês entenderem. Deus não é limitado. Então, ele ministrou em mim. Ele falou comigo. Eu não tive ousadia pra falar. Porque eu me coloquei, pô, vou tipo, entregar algo pro Jairo? Quem sou eu? Né? Aí ele falou, não, mas eu preciso fazer. Sim. Aí o que ele fez? Ele foi e incomodou a Cassi. Eu tive coragem de falar pra ela. Como comprovação, ele falou com o pai dela. Legal. E aí chegou lá, a gente consegue juntar tudo e entender que existem 2 pessoas que Deus já tinha preparado que estaria, que precisava do que ele já tinha entregado pra ela. Glória a Deus. Então, assim, por que eu falei isso? Pra você entender, né, você que tá assistindo a gente, que se você não tiver a ousadia de fazer o que Deus tá te chamando, ele vai levantar outra pessoa. Sim. A obra dele não vai parar. Então, muitas vezes você fica com medo do julgamento, com medo de não dar certo, Exatamente. com medo de confessar os seus pecados, com medo de ser você e não conseguir fluir naquilo que Deus chama pra ser. Exatamente. Então, aqui a gente tá vendo história de pessoas reais. Cada um seguiu de uma maneira diferente, mas nós 3 tivemos que ter a humildade de voltar para casa. Sim. Nós 3 tivemos que ter a humildade de reconhecer as nossas falhas, nossas fragilidades, para que Deus lançasse a gente de uma outra maneira. É isso. Exatamente. Então é isso que a gente quer trazer para vocês, entende? Que não importa como você esteja hoje na presença de Deus. O importante é o que você está fazendo do seu hoje. Você vai ficar paralisado ali, se lamentando pelo seu passado e um futuro que você acha que nunca vai acontecer? Ou você vai ser aquela pessoa que vai ter coragem, igual a Lud teve, de voltar pra casa, igual a Jay teve, de voltar pra casa, igual eu tive. E quando eu falo de voltar pra casa, não literalmente no sentido figurado, mas assim, voltar Braços do pai. e falar exato. aonde foi que eu me perdi? Aonde É. foi que eu saí da minha essência? É se posicionar, né? Sim. Esses dias eu trouxe uma palavra e ela fala comigo ainda todos os dias, né? Que é sobre posicionamento. José, por exemplo, Amo. ele precisou se posicionar. Inclusive, eu Exato. brinco com as meninas da igreja que são solteiras, eu falo, não aceito ninguém menos que José. Eu amo, eu falo assim, Deus, meu crush é José. Eu quero alguém igual a José. Porque José, cara leal e fiel a cara Deus. top demais, que Se ele é isso? fiel a Deus, ele vai ser fiel a qualquer Com outra Eu pessoa. falei, Senhor, eu quero um José. Todo mundo fala que é o Isaac. Não, eu falo, José. não, eu não quero Isaac, eu quero José. É, e José, ele se posicionou quando a mulher de Potifar foi lá e falou, quero você. Exato. Ele era um jovem, cheio de hormônio. Uhum, Ele poderia muito bem falar, ninguém com vai descobrir. certeza. Mas ele foi leal não só ao chefe dele, ele foi leal a Deus. É Deus. Ali Tem ele se posicionamento em posicionou. todos os É. Em lugares. tudo. Na prisão, em todos os Em lugares. tudo. Diante de Faraó, que foi, tipo assim, você tem uma autoridade. Caraca, você olhar e falar, mano, não é Ele sobre podia mim. se corromper ali. né? É, outra pessoa que se posicionou, que eu amo a história, é Davi. Porque Sim. Davi, quando Golias estava enfrentando o povo, ele já tinha uma promessa de que ele seria rei de Israel. Sobre ele já tinha essa promessa. Sim. Ele pegou aquela promessa e falou, peraí,
eu preciso me posicionar. Ele chegou pro rei e falou, viu, eu vou enfrentar esse cara. Exatamente. Então ali ele se posicionou, porque ele entendia muito bem pra onde ele queria ir, pra onde ele ia, qual era a promessa que tinha O que sido movia direcionada ele, né? a ele. Meu pai me falou uma coisa uma vez que me marca muito. Ele falou, Lud, a nossa vida é tipo um Waze, o Maps, o aplicativo Sei. de GPS. Pra você colocar pra onde você vai, primeiro ele pede a sua localização, porque ele precisa saber a quilometragem, o tempo, a Isso. minutagem. E a nossa vida é assim. O lugar que você vai, ele vai ser definido a partir do lugar que você tá. O lugar que você tá hoje, ele define pra onde é que você vai. Uau. Então, as nossas escolhas hoje, elas afetam lá. Seu posicionamento Como a gente se hoje. posiciona hoje, afeta lá. Em É todas isso as aí. nossas decisões, né? É isso Uau, que forte. aí. Gente, amei. Nosso papo Também foi muito, gente. Ai, gente, já tá acabando. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Gente, A Lud tá Ai. de lançamento, né? Verdade, gente. Música Amiga, nova, sim. fresquinha. Eu já fui lá olhar. Já vi que tá com 50 É, mil Deus é bom, visualizações. Deus é bom. não, eu amo aquela música. Eu Tudo é amo possível. aquela música. A gente vai lançar um álbum agora, né? Ai, esse que ano. Vai ser um álbum bem diferente do que eu já lancei, né? Ele não é tão congregacional. Ele tem uns elementos mais pro pop. Aquela que tô dando spoiler, né? Sei, Aham. sei. Mas vai ter congregacional também, porque eu amo cantar pra igreja. Aham, Então claro, o álbum vai sei. vai agradar gregos e troianos. Eu Ah, brinco. isso aí. Eba! E a gente lançou Tudo é Possível, que é uma música de aquecimento pra esse álbum, né? Uhum. Depois dela vão vir mais 2 músicas de aquecimento. E aí a gente vem com um álbum, mas eu tô muito feliz, assim. A gente ficou 2 anos sem lançar nada. Uhum. Muita coisa aconteceu nesse período de 2 anos. A gente descobriu que a gente tinha levado um golpe, o dinheiro que a gente tinha Sim. investido pra a gravação do projeto foi roubado, enfim. E foi um período que Deus me ensinou muito, muito. Falou Lud vai ter que muito voltar no podcast. pro próximo pra falar sobre essa questão. E agora, finalmente, a gente lançou Tudo é Possível. E é exatamente uma música que ela transmite exatamente aquilo que a gente viveu nesse período que eu não lancei nada, assim. Uau. Tudo é possível, tudo ele pode fazer, porque ele não perde uma batalha. Então, Lindo. cada vez que eu ouço essa música, ela fez... Ai, dá ela uma faz... palhinha aí. Ai, gente. sim. Amiga, eu não ia falar isso porque eu sou daquelas que quando o pessoal fala, dá uma palhinha, eu falo assim, não, gente, que Como eu não loucura sou é cantora, essa? eu Então, amo. só que eu já tava aqui querendo, eu já E é mudei muito minha aqui, própria a gente língua. se sente naquele filme do Shrek, tipo, faz urro, sabe? Faz urro, faz urro. É muito isso. E eu falei, cara, eu não sou cantora, gente. não, faz urro, amiga, é um filme. É o filme do Shrek. Olha ali, olha eu. Jesus, não assisti o filme do Shrek. Como assim você tem criança e nunca viu? É um menininho que Amiga, eu sou uma mãe que eu vejo galinha pintadinha. Entendi, é verdade. A minha filha, Shrek é ela da nossa época, a minha amiga. filha, Eu ela tenho um tá... irmão mais novo, ele também. Ele assistia Galinha Pintadinha, era isso aí. Não, A mas- Laura não é de filme. A minha- Laura é TikTok. Ah, é a Laura verdade. é Aqui, outra assim, né? geração. Isso, é a outra minha geração. infância era Shrek. Eu sou apaixonada Amo pelo filme do Shrek. Shrek. O segundo é o melhor de Eu todos, amo na minha Shrek. opinião. Eu amo, Ele é eu amo. o melhor. E aí, no Shrek, tem uma parte que a criancinha, ela fica falando pra ele, porque ele é ogro, ela quer ouvir ele fazer um urro. Ele ficou famoso, Ah. entendeu? Ele fica famoso, É. porque ele casa com Agora a eu preciso assistir. princesa. É no primeiro? A gente vai assistir hoje lá na sua casa. Isso, cara. pronto. Tá É no terceiro filme. Aí É. ele tá lá no aniversário e a criança fica, faz urro, faz Faz urro. urro, E faz ele urro. tá tipo assim, cara, não dá, não dá. Aí a criança, faz urro, faz urro. Aí do lado ele vira. É igual minha mãe quando fica falando assim, Jake, É o escudo, o escudo, o Jake, escudo. O escudo. A mãe dela ama que eu cante essa música. É, Toda cena ela fala, entendi. o escudo, o escudo. Aí Aí do clássico, né? O escudo. É, não, é maravilhoso. Aí do nada o Shrek vira e faz. Sou eu. Eu assim. Então, vai, amiga, faz o seu urro aí. Deixa eu lembrar o refrão. Tudo é possível. Tudo tu podes fazer. Meu Deus, não perde as batalhas, não perde as batalhas. Sim, eu sei, não falharás. Eu sei, não falharás. Sim, eu sei, não falharás. Gente, parece que tá com autotune Amei. a voz dela. Que é Amei, isso? eu recebo. Meu Deus, ela... Eu falei, gente, ela tem um autotune aqui, ela colocou... chama? O quê? Quando canta as O duas? feat feat. vem? Amiga, a gente tem vai. que fazer um feat. Então vamos, eu Vai, topo. uma palhinha, vai, pra gente que é já isso? A ver gente se não se vai. Faz um urro mesmo, agora faz um urro Que mesmo. é isso? Do nada aqui agora. Ué, pra ver se vai rolar, Que gente. É assim, música? mas quem A gente sabe, nem quem decidiu a sabe música, faz ao amiga. vivo. Que Canta vergonha. escudo, olha lá.
Quem sabe faz ao vivo. O refrão Vai. não. Mas você vai cantar comigo, então. Tá, Vai. você faz a primeira e eu dobro, pode Tá ser? bom, vai. Puxa eu. Esse tom tá bom? Não há ferrolho. Tá, vamos lá. Ai, gente, eu amo essa música. Mãe, eu também amo essa música, só não confessei. Todo Vamos mundo lá, ama então. essa música. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, o escudo para os que nele creem. O feat veio. Sério, gente. Gente, que honra, não acredito. A honra é Lud, minha. eu Depois sou eu sua que sou fã. afinada, né? Você Não, viu? cara, eu sou sua... Você não tem noção. eu Para, sou sua fã, para, tipo, para. de verdade, de verdade. Não só minhas amigas também, elas estão surtando agora em Ah, casa, porque eu tô aqui nessa eu fico gravação. feliz. Eu falei, gente, eu vou gravar com a Lud hoje. Elas... Um beijo, amiga. Não, sério, eu tenho umas amigas que elas te demais. amam demais. Elas, tipo, não acredito, eu quero ir! Eu falei, Eu fico gente, muito fiquem honrada. ligadas. Obrigada pelo carinho. Gente, Não. amei estar aqui, de verdade. Foi A gente também incrível. foi um prazer, foi incrível, fluiu, né? Fluiu. foi Muito demais. obrigada, amiga, por Eu que demonstrar agradeço. a sua realidade. Assim, você literalmente passou a essência do que a gente quer passar pro pessoal. Legal. A De gente- quem é a Lud, né? Exatamente. Quem é a Lud, a gente poder conhecer um pouco mais, entendeu? Legal, gente. E ver o que você carrega uma bagagem, assim, de autoridade. Amém. E que você continue carregando isso, essa Amém. essência de Jesus, essa Amém. luz que você leva junto com você. Sempre muito legal, sempre muito aberta. Um Amém. amor, um carinho maravilhosa, gente. Muito obrigada, amiga, de verdade. Eu que por agradeço, esse gente. coração. Obrigada por me Obrigada, receber aqui. E Deus abençoe vocês aí nesse projeto. Que sejam uma bênção, em nome de Jesus. Não podia faltar, a gente trouxe um presente pra Lud, da Live Dress. Eu tô muito chique. E olha, a Jaiane e eu escolhemos juntas. Espero que... Ai, eu Seja- posso abrir agora já? Claro, por A favor. gente quer ver qual é essa reação. Já quero ver qual Gente. look você vai montar, porque você é muito estilosa. É. Ai, que isso. Vocês são com totalmente o senso de estilo de vocês. É só tirar aqui, aquela fica nervosa não pra sei abrir. se- Aqui. Aí. O cheiro já veio, um cheirinho bom. Ai, né? esse cheiro dessa loja maravilhosa, dá vontade de passar no que corpo. Já gostei da lavagem. Ai, que bom. Que bom. Já gostei da lavagem do jeans, hein, gente? Ai, gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aquela que rasga Ai, tudo. e aí, assim. será? Ai, amiga, pode rasgar, eu sou dessas também, aquela. Vai abrindo presente com... Gente! Olha E aqui. aí, Eu amei acertamos? isso aqui, gente! Lindo, lindo, lindo. Arrasado. Ai, que bom, Muito. que E a minha bom. numeração, linda. Ai, gente. arrasou. Ai, que bom. Eu amei. Obrigada, obrigada. Por nada. Vou usar Isso, hoje mesmo, que eu amiga. sou dessa. Que eu uso Ah, no mesmo isso dia. aí, isso aí. Eu Já uso pode- no mesmo dia. sou Já dessa. quero ver os looks que você vai Pode montar. deixar, deixa comigo, gente. Gente, final, infelizmente, do nosso reality cast. É isso, galera. Deixe seus comentários, faça muita pergunta pro próximo. Com certeza vai ter próximo, porque agora a Vai, Lud faz amém. parte da nossa história. Amém. Sim, Me com chamem, eu certeza. A gente volto. vai trazer a Luz também pra entrevistar as pessoas. Aquela, gente. Eu tenho, aí volta aqui entrevistando. Vem, né? amiga. Eu A gente vai ter um quadro. Legal, Então legal. convida, tipo, eu, Jay, com uma convidada pra entrevistar. Fechou, alguém. fechou. Vai ser? Eu Isso aí. topo, eu topo. Ótimo. Gente, fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Muito obrigada quem acompanha até agora. Vocês são mara. Muito obrigada a todo mundo que tem carinho ao meu ministério, da Lud, da Andressa, todo mundo que nos acompanha. Deus abençoe muito vocês e compartilha. Se esse podcast falou com você, compartilha muito, tá? Porque a gente tem que Amém. abençoar outras pessoas também. Amém. Não é isso? Então, um beijo, Beijo. galera. Beijo, Fiquem gente. com Deus. Até o próximo. Até a próxima.